Sim. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Tem várias coisas para festejar. Primeira coisa que eu gostaria de festejar é que essa é a nossa live de número 27. 27 que dá 9, o que gera uma frequência altamente positiva para todos nós que estamos fazendo e todos vocês que estão assistindo. É uma live com uma vibração especial, é um momento especial. Gostaria que todo mundo sentisse essa live de hoje de uma maneira bem especial, né? A nossa live 27. O segundo motivo é que semana que vem a gente vai estar fazendo 1 ano do nosso canal, 1 ano que a gente lançou a apresentação e que uma semana antes a gente começou, ou seja, hoje está fazendo 1 ano que nós começamos o canal Parceiros do Conhecimento. Eu gostaria de agradecer a todos vocês, né, por estarem aí nessa caminhada com a gente, maravilhosa aí, com tanta troca de conhecimento e aprendizado, né? A live de hoje é como se tornar super-humano e prolongar a sua vida. Para o pessoal que gostar da nossa live, não deixe de deixar o like aí, o joinha aí pra gente. E o pessoal que estiver curtindo o nosso canal, curte o nosso canal, né? Faz a inscrição no canal e não deixa de marcar aquele sininho para você ser avisado quando a gente estiver lançando algum vídeo. Gostaria de agradecer o pessoal da TVCH, né, que está apoiando a gente aí, que está transmitindo. E gostaria também, hoje é um dia muito especial, é um motivo muito bacana, eu estou muito feliz de estar aqui junto com o Rafael, porque a gente vai fazer a live com Charles Ferreira, que além de ser um profissional espetacular, né, que trabalha ainda na área de treinamentos, terapias, pesquisas de paranormalidade, faz muita palestra, muito desenvolvimento nessas áreas de super-humano, prolongamento de vida, desenvolvimento de habilidades mentais, né? Além de ser um profissional extraordinário, eu mesmo já aprendi muito e ainda aprendo até hoje com esse profissional, né? Uma pessoa que me acompanhou muito em vários momentos aí do meu desenvolvimento, conheço há 20 anos, e além disso é uma pessoa maravilhosa, assim, uma pessoa espetacular, com muito conhecimento, com um coração gigante, com um senso de humor assim espetacular. Então nós ficamos muito felizes, muito gratos por essa live aí que está festejando o nosso 1 ano, ser também a live 27, e a gente está contando com a presença do nosso querido amigo Charles. Né? Antes de passar para ele, né, que eu vou passar para ele agora, eu já vou lançar a primeira pergunta, eu vou dizer boa noite para o nosso querido amigo Charles, e que eu gostaria que ele pudesse explicar para a gente um pouco o percurso dele de criança, já como que ele chegou nesse caminho de desenvolvimento, de pesquisa, como que as coisas foram acontecendo para ele. Boa noite, Charles. Boa noite, Otávio. Gostei do seu cachorrinho, gatinho, sei lá o que é que você arrumou aí. Foi muito bacana. É interessante vocês falarem aí que estão completando 1 ano do canal de vocês, né? Eu hoje, por incrível que pareça, estou completando 29 anos dessa trajetória aí de terapeuta, né? Comecei com 14 anos. Com 14 anos foi uma história interessante. Vou contar ela agora, né? Já de uma vez, que aí a gente já entra na informação. Eu tinha 7 anos de idade e eu estava deitado na minha cama lá, curtindo um pouquinho o sono de domingo às 3 da tarde. Acho que desde essa época que eu sou acostumado a deitar e dormir e descansar um pouquinho, né? E aí, por volta das 3 horas da tarde, eu estava deitado na minha cama, eu levantei para beber água. Quando eu fui beber água, aconteceu uma sensação estranha, eu senti pesado, corpo pesado, mas eu levantei e falei assim, nossa senhora, hoje está esquisito, e fui em direção ao filtro da minha casa, né? Nessa época minha mãe estava lá sentada, lixando o pé. Você viu quando a mãe da gente coloca aquele pé na bacia, né? Estava lixando o pé lá. Eu passei por ela e fui em direção ao copo, né? Quando eu comecei a pensar em encher o copo, eu não conseguia. A minha mão ficava estranha, eu ficava fixando a minha mão, falei assim, o que está acontecendo? E, de repente, a minha mão atravessava o copo. Aí eu cheguei perto da minha mãe e falei assim, ô mãe, os meus irmãos estão fazendo gracinha comigo. Aí ela não falava nada. Eu falei assim, mãe, o pessoal tá fazendo gracinha comigo aqui, não estão deixando eu beber água, porque eu tinha o meu irmão, que alguns conhecem aí, né, o Luiz, ele, bastava minha mãe sair que ele me sentava a mão, e às vezes fazia umas gracinhas dele lá, né. E aí, minha mãe não respondeu nada. Eu toquei na minha mãe assim e acordei na minha cama, com uma sensação estranha, o corpo pesado.
E eu não entendi nada, eu tinha só 7 anos de idade, né? Aí, com 14 anos de idade, eu estava passando com um amigo meu, deve estar até assistindo aí, chama Gordo, né? A gente começou um grupo chamado Caça-OVNIs nessa época. E a gente estava passando, assim, por uma banca de revista, e eu vi, assim, escrito assim, projeciologia. Aí eu falei assim, Gordo, isso aí que acontece comigo, cara. Essa coisa aí de que estão falando aí. Eu peguei aquela coisa lá, cheia de palavra difícil, cheia de coisa assim, comecei a ler aquele negócio ali e falei assim, é isso aí que eu tenho que descobrir, eu tenho que entender. E tinha um telefone lá na época da Matilde Drummond Campos e da Elizabeth Drummond Campos, com um cara chamado Dr. Eliezer Siqueira Mendes. É um psiquiatra que faleceu recentemente, mas ele tem os livros dele daí, Psicotranse, Personalidade Intrusa, é um trabalho muito legal que ele tinha, né? E eu achei assim, eu tenho que ir nesse cara, né? Liguei para lá, era uma criança marcando um horário, o pessoal não queria muito marcar o horário. Eu falei, não, porque eu tenho umas coisas assim que acontecem comigo, eu gostaria de estar aí. E aí eu consegui marcar essa consulta lá, e nessa consulta eu conversei com eles, e eles falaram para mim assim, cara, o que acontece com você é uma sensitividade, uma coisa que se você ficar com a gente aqui, você vai aprender, você vai desenvolver essas habilidades mentais suas. E com isso já se passaram, né, 29 anos de pesquisa, de experiência, de tudo que vocês puderem imaginar, eu já vivi. E aprendi também, né, e estou aprendendo ainda. A gente conhece o Charles já há muitos anos, né? Somos companheiros de pesquisa, trabalhamos juntos nos encontros, né, que nós temos do DAC, lá nas viagens, nas expedições, e é muito gratificante estar aqui hoje com ele. A história que ele contou é muito mais longa, pessoal, assim, ele fez um resumo aí básico, as quantidades de experiências que o Charles teve, realmente é impressionante, né, e serve de exemplo para todos nós, assim, na nossa caminhada. Todos nós nos sentimos diferentes, né, todos nós tivemos, em algum momento da nossa vida, algumas experiências que saíram fora do padrão normal, né? E eu acho que todo mundo que está escutando aí, em algum momento, buscou respostas sobre alguma anomalia, algum questionamento, né, que a vida ofereceu diante das coisas que o mundo apresenta. Porque na escola, na televisão, né, na política, nos governos, ninguém vai explicar para a gente, nem nas religiões, eles explicam alguns fenômenos que acontecem, né? Eles explicam coisas que, às vezes, mexem com a nossa mente, com a nossa consciência, com o nosso emocional, e as pessoas acabam ficando perdidas. E muitas dessas pessoas que têm habilidades, que têm uma genética diferenciada, né? Nós chamamos de genes mutantes, estão despertando hoje em dia e se sentindo totalmente deslocadas, né? Diferentes, sentindo fora do padrão da sociedade. E elas ficam um pouco perdidas, né? Então, eu queria que o Charles falasse um pouco sobre essas pessoas que estão aí, podem estar assistindo a gente, né? E estão ainda despertando e buscando um conhecimento e não sabem para onde seguir com relação às suas habilidades, né? A questionamentos sobre a vida no geral. E qual é o caminho que elas podem encontrar? Ô, Rafael, é complexo e interessante ao mesmo tempo, isso é verdade. Tem pessoas com habilidades fantásticas, cara. Habilidades de psicocinesia, capacidade de movimentar objetos com a força da mente, psicocinesia, telepatia, e vai, cara. É muita coisa que tem. Essas pessoas, ou elas vão se encontrar em algum lugar psiquiátrico, né? Porque eles vão falar que isso é uma doença mental, é um chilique, tem tantos nomes que eu já ouvi as pessoas serem rotuladas, né? Que complica, né? Assim, o que eu diria para elas é o seguinte: hoje em dia, cara, tem que ir para frente, tem que correr atrás, tem muita técnica interessante para poder desenvolver essas habilidades mentais, tem muita coisa legal que dá para fazer, mas tem que ter disciplina. Se conseguir ter disciplina realmente, pegar uma técnica boa e começar a treinar de verdade mesmo, não ouvindo a chatice do outro, comentários negativos dos outros, a pessoa consegue chegar a desenvolvimento bem interessante mesmo. Mas tem que saber assim, tá, você quer desenvolver uma habilidade mental para quê, né? Qual o seu objetivo com relação a isso? Você vai utilizar essa habilidade mental para poder ajudar alguém? Você quer fazer showzinho? Você quer mostrar que existe algo diferente nessa vida?
porque a diferença entre uma habilidade mental, por exemplo, uma clarividência e a esquizofrenia, ela é muito pequena, cara, muito pequena mesmo, né? A diferença é que o paranormal ele faz bem a si e a todos que estão à sua volta, a grande maioria, né? E o esquizofrênico, ele tem tendências, né, de se desequilibrar e desequilibrar a família toda que está à sua volta. E muitas vezes, né, dependendo, porque a gente enxerga a vida de acordo com o nosso estado emocional. Se hoje eu acordar ótimo, bem, feliz, contente, o meu dia vai ser ótimo. Se eu acordar triste, depressivo, irritado, meu dia vai ser péssimo. Então, assim, eu acho que a maior habilidade que a gente tem que conseguir desenvolver todos os dias mesmo é tentar manter o foco, tentar manter a mente concentrada e direcionada. Aí as coisas começam a acontecer. E como que é isso? Bom, como que é que você indicaria uma pessoa que está começando hoje, por exemplo, que não sabe por onde começar? Né? Se tivesse que dar os 10 passos básicos para se tornar, não sei, um paranormal, um super-humano, para prolongar a sua vida, quais os primeiros passos práticos você aconselharia essa pessoa hoje, assim, para ela já conseguir colocar em prática na vida dela? Otávio, o primeiro passo que eu acho que a pessoa tem que ter é equilíbrio físico, equilíbrio mental e o emocional. Então, a primeira coisa, tá barrigudinho, tá precisando de perder um peso, vai para academia, treina bastante, fica bem, se alimente bem, corte os industrializados, tire as toxinas todas da vida, porque a grande maioria dos bloqueios que temos é as toxinas, cara. Toxina, Coca-Cola, refrigerante, X-Bacon, essas porcarias todas aí fazem muito mal para a saúde, faz um mal danado, né? Eliminando as toxinas, fazendo atividade física e trabalhando o seu emocional, bem seu emocional, você vai conseguir, de fato, dar o primeiro passo. Esse seria o primeiro passo, né? Equilíbrio físico, mental e emocional. Bom, então no equilíbrio mental, se você começa a ver uma coisa diferente, uma luz, um campo áurico, é bom você treinar e ficar mais com você. Não é legal você chegar perto dos outros e falar, cara, eu tô vendo essa luz, eu tô vendo isso, porque tem algumas pessoas que desenvolvem a habilidade mental de ver alguma coisa, e no início elas ficam muito empolgadas, fica até chato, sabe? Qualquer coisa elas querem falar, querem mostrar que estão vendo, que estão sentindo, e acaba caindo no descrédito, né? Até realmente desenvolver todo o conhecimento, é igual qualquer coisa na vida, né? Se você é um bom engenheiro, se você é um bom pesquisador de alguma coisa, você estudou muito, correu muito atrás, desenvolveu muito a sua cabeça para poder fazer uma coisa legal. Então tem que ser assim, direcionar a mente, o corpo e o equilíbrio emocional. A Maria Inês, ela está perguntando se você poderia falar um pouco da bipolaridade. Por que isso acontece com as pessoas? O que seria isso nas pessoas? Bom, o transtorno bipolar, né, é uma doença. Em alguns casos, a bipolaridade em algumas pessoas é complicada, porque às vezes é passada geneticamente para os seus descendentes, e muitas vezes essa doença ela é mal interpretada no início. Hoje eu escuto muitas pessoas falando, eu sou bipolar, só porque teve uma alteraçãozinha de emoção. Eles não conhecem de fato essa doença, é uma doença terrível, cara, no qual a pessoa não consegue ter não consegue manter um equilíbrio. Uma hora ela está muito feliz, quase que instantaneamente ela está infeliz ao extremo, e essa doença não tratada, ela pode levar a pessoa até a morte, e fora que ela desequilibra o ambiente e tudo à sua volta, né? Tem a ver também com um excesso de sensibilidade na questão energética, falando, do centro de força laríngeo, na garganta, fica localizado na garganta. Esse centro de força, também chamado como chakra laríngeo, ele se desequilibra com muita facilidade. Tem muitas pessoas que têm facilidade, por exemplo, assim, de sentir um nó na garganta, uma coisa apertando, uma sensação de como se tivesse algo pressionando sua garganta constantemente, e daí, por diante, começa a ter oscilação do pensamento. O início da doença vem muito assim, sabe? A pessoa começa a ter muita oscilação no pensamento, começa a ficar acelerada demais,
aí durante a noite ela não consegue descansar porque fica fixada demais nos problemas, e na medida que você vai fixando demais nos problemas e não tendo uma cabeça boa, a doença vai se instalando até precisar de medicações, e em alguns casos, realmente, assim, quando entra num nível que não tem mais controle, a pessoa perdeu o controle total do seu estado emocional, ela precisa de medicação, e isso aí é complicado, mas às vezes chega nesse ponto, né? Mas tem a ver, sim, tem a ver com um excesso de sensibilidade gigantesca que a pessoa já tem, e que às vezes não bem trabalhado, porque 90% da população hoje não tem equilíbrio emocional para lidar com nada. Dá uma fechadinha em alguém aí no trânsito para você ver como é que elas reagem, né? Charles, muitas pessoas têm procurado dar aquela pesquisas, procurado a gente, né, questionando justamente sobre essas habilidades, não é, que esses fenômenos que muitas pessoas passam na vida e não entendem. Hoje em dia está muito comum, através do movimento da espiritualidade, né, do esoterismo, das linhas espiritualistas aí fora, as pessoas buscarem, como você falou, da projeciologia, né, a meditação e outras técnicas. E muita gente não sabe que alguns exercícios, algumas técnicas, né, que são ensinadas aí nas tradições do passado, em muitos grupos e até linhas filosóficas, eles atuam num campo que nós podemos chamar do campo astral, ou numa vibração espiritual, não é? Que tem a ver com a questão da atividade cerebral. Essa questão de desenvolvimento de habilidades e a capacidade do ser humano, né, se desenvolver, evoluir, se tornar um super-humano, tem a ver, na verdade, com o desenvolvimento mental. E muita gente confunde as habilidades mentais com algumas técnicas e práticas no astral, né? Na parte espiritual, baixando a frequência para a interação com essas realidades. Então, nós temos, por exemplo, a mediunidade, né? E outras habilidades aí. Então, existem centenas e milhares de habilidades, mas é legal a gente diferenciar quais são as técnicas e os desenvolvimentos mais ligados para a parte espiritual e diferenciar dessas habilidades que têm a ver com o mental e o mental dimensional, né, também. Então, você pode falar um pouco sobre isso, sobre a questão da atividade cerebral e dessas habilidades diferenciadas? Sim, sim, sim. Na verdade é o seguinte, Rafael, nós temos 105 sentidos, 105 sentidos, sendo que mal usamos os nossos 5 sentidos, né? Mal usamos os nossos 5 sentidos. E desses 5 sentidos, temos mais de 4.004 habilidades mentais aí junto com isso, né? Assim, na verdade, assim, não existe uma diferenciação tão gigante assim, não. Há pessoas que desenvolvem habilidades de psicocinesia com as ondas cerebrais baixas, e há pessoas que desenvolvem a psicocinesia controlada com as ondas cerebrais acima de 15. 15 é o estado beta que a gente está aqui conversando, tal. 15 seria o beta. Acima disso, a gente vai obtendo habilidades diferentes e ondas cerebrais também bem acima, né? Mas assim, o problema todo está em relação ao que a ciência hoje diz, né? Se você está com ondas cerebrais muito acima do normal, você pode estar dentro de um certo processo desenvolvendo a esquizofrenia, por exemplo. Esquizofrenia, as ondas mentais são muito aceleradas mesmo, porém são desorganizadas. A partir do momento que você entende que você pode acelerar suas ondas mentais e obtê-las organizadas, aí sim você consegue ter uma habilidade mental que a gente chama de habilidade mental, esqueci o nome dela, acima desses ciclos, 27, 30, 40 ciclos por segundo, né? Tem pessoas que o próprio Urandir Fernandes de Oliveira é um paranormal já conceituado aí, ele, Thomas Grimorton e outros mais aí, são paranormais que conseguem ter um controle sobre as suas habilidades mentais acima de 27 ciclos, assim eles conseguem controlar bem legal mesmo, né? Algumas pessoas com 7, 8 conseguem ter algumas interações num mundo que é chamado de mundo astral. Mundo astral, vou colocar aqui mais como um mundo onde as ondas cerebrais atuam mais lentas, né?
mas também desenvolvem habilidades. Esse paranormal que desenvolveu sua mediunidade, por exemplo, numa capacidade de 7, 8, 9 ciclos, tem total capacidade de aumentar essas ondas cerebrais e ficar num processo mais ativo. Aí ele vai ter um controle melhor sobre essas habilidades mentais dele. Tinha um caso antigo de uma moça chamada Leonice Fritz, era uma paranormal lá do sul, ela tinha um desenvolvimento mental fantástico, inclusive o próprio Fantástico foi visitar ela na época lá, né? E até antes do Fantástico, de algumas pessoas estarem lá, ela conseguia romper pratos, as coisas caíam, o colchão era levitado, ela vivia na brincadeira. E aquilo ali era muito prazeroso para ela, enquanto ela vivia naquela condição. A partir do momento que eles começaram a falar que aquilo era uma coisa do demônio, que era coisa ruim, coisa negativa, a mente dela criou uma raiz no medo, e aí o poltergeist começou a ficar severo dentro da casa dela. Começou a quebrar coisas, a machucar, e aí perdeu o controle. Isso acontece muito com milhões de pessoas, tem milhares de casos no Brasil, não só de antigamente, mas de hoje também, que acontece isso. Um adolescente vivencia aquilo como habilidade mental dele está sendo desenvolvida, e de repente, por algum motivo de crença ou fala errada, a mente dele cria um bloqueio e começa a desenvolver um caos na vida dele, né? Se a gente desenvolve o caos no nosso dia a dia, quando você está devendo um cheque, imagina então quando você tem algumas habilidades mentais e estoura aí, né? Charles, dentro desses treinamentos todos aí que você fez ao longo da sua vida, né? Você falou que começou com o Gordo, eu acho. O Gordo e o Salsicha, os dois amigos meus aí, desculpa. Tá. Gordo e o Salsicha. Esses dois amigos aí começaram com você na ufologia. Você poderia falar um pouco dessa experiência nesse grupo com eles e dali para onde isso seguiu, como que isso evoluiu, essa caça aos ETs, aos OVNIs, falar um pouco sobre isso? Cara, é um prazer relembrar disso. Eu morava no bairro Santa Mônica, né? Minha mãe ainda mora lá ainda. E tinha esse meu amigo lá, tem ainda esse meu amigo chamado Gordo, Juliano, né? Ele que gosta de ser chamado de Gordo, o Juliano, e o meu outro amigo de infância também, chamado Cristiano, né? Cristiano, que a gente apelidou ele de Salsicha na época, porque ele era bem magrinho, né? Eu não vou falar meu apelido aqui, não, espero que ele não fale aí também, de infância. E nessa época eu comecei com essa ideia, né, apaixonado com essas coisas diferentes, porque eu estava vivendo essas coisas bacanas, assim, de ver coisas, de estar tendo essas experiências que eu não sabia o nome delas na época, né, fui descobrir isso mais tarde. E nessa época eu chamei ele, o Gordo, o Salsicha, o Gordo, e um amigo meu também, Lineu, e a gente falou assim, vamos fazer um grupo chamado Caça-OVNIs. A gente tinha por volta de 9, 10 anos, no máximo, né? E a gente, Santa Mônica era tipo uma fazenda, né? Um lugar assim, que não tinha muitas casas, e a gente saía à noite olhando o céu. E era muito bacana, porque a gente viu muita coisa no céu diferente, sabe? A gente via bolas de fogo passando de um lado para o outro, a gente via coisas caindo. Uma vez eu lembro que a gente correu todo animado, assim, achando que era um OVNI que estava descendo num campinho lá perto de casa, e era um balão, porque era essa época do ano, né? Era um balão desses que o pessoal coloca de fogo, que foi uma decepção, cara. Terrível. Que decepção foi aquela? E esse grupo nosso, a gente, até a adolescência, quando eu comecei a trabalhar mais com esse trabalho de terapia, a gente se encontrava e ficava falando sobre esses assuntos. E na época tinha aquela revista Planeta, né? Não sei se... vou falar aqui, o pessoal fala, não, que coisa antiga. Mas era uma revista Planeta que contava esses casos assim abertamente, era muito interessante mesmo, né? E naquela época a gente estudava, via essas coisas assim, e foi bacana até um determinado tempo, porque depois eu comecei a fixar mais nas terapias mesmo. Depois eu conheci um grupo chamado Grupo Rama, um grupo Rama do Charles Wells Pass, tem até um livro dele chamado Semeadores de Vida, que eu fascinei por esse livro, era fantástico, muito bacana mesmo, conheci esse grupo, e esse grupo a gente tinha reuniões e tal, mas eu nunca tinha tido interação nenhuma com nada, né?
Até um dia, quando eu tinha 19 anos, eu fui numa palestra de um cara que se chamava Urandir Fernandes de Oliveira, um grande amigo meu hoje, né? E nessa palestra dele, ele falava sobre OVNIs, falava sobre paranormalidade, ele fazia fenômenos interessantes e a linguagem dele, a forma como ele falava, ele abordava tudo diferente do que era falado, né? Ele era audacioso e eu sou um cara muito audacioso, gosto de pensar diferente, gosto de ter ideias diferentes, não gosto de ficar naquela mesmice que o povo fica aí na parapsicologia, né? Na parapsicologia, se você for pegar alguma pesquisa deles ainda, eles ainda estão na época de 1977, eles não saem disso, né? E o Urandir não, ele tinha a mente aberta para evoluir, para conhecer informações diferentes, e aquilo me tocou, assim, muito mesmo pela ideia que ele tinha, como ele passava as coisas e como ele mostrava na prática. Para ele era simples fazer as coisas, mostrar e ir para frente, e eu gosto de gente assim, que é determinada, que quer fazer a coisa andar para frente, que não quer ficar perdendo tempo com bobagens, né? E naquela palestra dele eu fiquei encantado, falei assim, eu tenho que conhecer esse local deles lá, porque acontecia muita coisa diferente lá. Quando eu cheguei lá e fui para Corguinho, né, uma cidade chamada Corguinho, Mato Grosso do Sul, e tive minha primeira interação na fazenda, não tinha nada lá, era um mato danado. A gente viu luzes fantásticas no céu, cara, discoides perfeitas mesmo, andando de um lado para o outro, próximas da gente. Cara, aquilo me encantou e eu tô lá até hoje. Tem 22 anos que eu tô lá, 22 anos que eu tô participando. É fantástico como toda aquela experiência nos levou hoje a formar um grupo tão forte, tão coeso de pesquisas como a gente tem vivido aí, Otávio. Só comentar aqui em cima do que o Charles está falando, eu também tenho 22 anos, né, de Dáquila, e há 22 anos realmente tivemos viagens de ver luzes gigantescas no céu, até mesmo durante o dia, né, para você não ter dúvida nenhuma daquilo que você estava vendo, né, e ao longo desses anos todos, é por isso que eu estou tão feliz assim da gente estar fazendo essa live hoje com o Charles. Tiveram muitos treinamentos que o Charles começou, até antes de mim, assim, bem antes, foi bem dedicado, foi um exemplo para mim de dedicação ali, de foco, determinação, enquanto eu ainda estava na preguiça, deixa para depois, e o resultado disso eu fui vendo, né, como que isso foi acontecendo, essa questão do foco, como que a pessoa vai se transformando, como que as habilidades vão sendo desenvolvidas, né, inclusive já citei aqui algumas vezes no canal, que eu estava 20 quilos acima do meu peso, né, e foi com o Charles aquela conversa que eu sempre cito aqui, de que ele perguntou se eu achava que eu tinha consciência, que eu disse que eu achava que tinha sim, ele perguntou, mas que consciência é essa se está gordo desse jeito e não cuida nem do seu corpo, né? Então foram vários choques conscienciais, assim, para a gente entrar nesse caminho, né, de desenvolvimento. E eu acho muito bacana a gente ter a oportunidade de estar podendo conversar com o Charles sobre isso tudo, porque é uma pessoa que é exemplo naquilo que prega, que realmente tem foco e determinação, e que não larga o seu pé se você estiver trabalhando com ele. Você tem que estar trabalhando e seguindo. E é isso que a gente precisa, pessoal. De gente para puxar a gente para falar, vamos embora e vamos seguir. Então eu queria que o Charles falasse um pouco desses processos, de alguns casos aí que ele possa querer contar, da experiência dele nos treinamentos, dificuldades que ele possa ter encontrado, momentos que ele possa ter desanimado, o que o fez querer seguir ali, que conselhos ele pode dar para as pessoas ali com relação a como lidar com os próprios emocionalismos, aquele momento que a gente está desanimando, como lidar com tudo isso para quem está começando agora. Otávio, você falou aí, é muito legal isso. Cara, tem que ter foco em tudo na vida, né? Não tem nada nessa vida que você tem que desanimar. Não, eu encontrei milhões de pessoas tentando puxar meu pé, falando que estava errado, que eu não podia ir para esse caminho, que isso não ia funcionar, que isso era mentira, que era loucura, que era charlatanismo. E eu ficava assim, porra, eu vivi essas experiências, estou vivendo essas experiências na minha prática, estou observando isso. E não é fácil, não, porque eu não achava técnicas boas, não, cara, não existia isso, não existia técnica para você desenvolver habilidades mentais, não. Se você quisesse realmente desenvolver algo, ou você enfiava a cara realmente mesmo no que tinha aí
e tentava desenvolver, ou você ficava na mão mesmo de ficar naquela ideia religiosa de que alguma coisa cósmica vai descer e vai fazer você ir para frente, né? Então, assim, eu trabalhei muito, Otávio, muito mesmo na questão emocional primeiro, cara. Eu sou canceriano você sabe como é que é, né? Canceriano é uma bênção. A gente é atrevido, irritado, estressado, qualquer coisinha parte para a ignorância, e assim eu comecei a ver que eu tinha que mudar isso. Eu falei assim, cara, eu tenho que, para lidar com as pessoas, para mexer com essas habilidades mentais, para ver as coisas acontecendo, eu tenho que melhorar meu emocional, eu tenho que ficar bem, né? Então, assim, toda vez que acontecia uma situação difícil para mim, negativa para mim, eu focava na minha cabeça e falava assim, isso é ótimo estar acontecendo agora, porque vai me deixar mais forte, né? Os outros vinham, criticavam, me colocavam para baixo, tentavam me colocar para baixo, eu falava, não, eu tenho que ser feliz, tem que ser alegre, tem que ser para frente, tem que ser corajoso, tenho que ser forte. Aí eu focava nessa ideia e me melhorava, né? Vinha um probleminha ou um problemão, eu vinha, trabalhava aquilo o máximo que eu poderia mesmo, o máximo que eu tinha condições, e melhorava, né? Então, assim, as técnicas que eu arrumei para poder trabalhar isso é ligar o foda-se, né? Eu liguei o foda-se, assim, total para muita chatice, para muita conversa fiada dos outros, para muitas críticas que não me levavam a lugar nenhum. As críticas construtivas, todas que pudessem me fazer avançar, eu peguei elas com carinho, com amor, e me aprimorei. Estudei muito, estudei tudo que pudesse aparecer na minha frente, estudei Blavatsky, estudei Charles Leadbeater, estudei todos os livros que caiu na minha frente aí, e foquei, sabe, foquei muito, noites e dias focando, né? Não perdi da minha alegria de ser, não deixei de ser alegre, não deixei de ser realmente um cara aberto às pessoas, não me acho nada, né? Tem pessoas que falam, você se acha. Não me acho nada, gente. Como se diz, se come e caga é igual a todo mundo. Desculpa os termos aí, mas é esse mesmo. O ser humano é tudo igual. O que difere um do outro é a busca dele, a insistência que ele tem na vida dele, e eu sempre penso assim, o meu quadrado aqui, eu tenho que fazer ele melhor, o meu quadrado pertence a mim, então não adianta eu colocar a culpa do meu quadrado nas costas de ninguém, porque não vai funcionar. Se eu colocar os meus problemas nas costas dos outros e falar que os outros são culpados dos meus problemas, eu não chego a lugar nenhum. E eu vejo isso o tempo todo, cara. Quando uma pessoa chega perto de mim e eu vou fazer uma terapia, a gente vai começar um trabalho, eu observo bem assim como que a pessoa está lidando com a vida dela, como que ela está caminhando com essa vida dela. E a partir desse momento que você adquire um equilíbrio emocional bacana, né, que você dá conta de lidar com essas coisas, você entende assim que mentiram muito para você ao longo da sua vida, contaram muita mentira nessa vida aqui, televisão, mídia, jornais, revistas, médicos, psiquiatras, terapeutas em geral, contaram muita mentira, criaram muitas verdades deles que não tem nada a ver com o que realmente existe aí. E aí a gente fica olhando assim que a gente tem dois mundos, né? Um mundo que a grande maioria das pessoas é um zumbi, vive como um zumbi, acorda para trabalhar, fica pensando só em obter o próximo ganho do dia seguinte, vai para o boteco encher a cara de cerveja, se drogar com as diversas drogas que tem, até as drogas da internet, e não se conhece, não encontra de fato um sentido mais profundo. E aí quando bate a depressão, porque todos nós temos uma sacolinha de problema, um pacote de problema. Cada um de nós viemos com esse pacotinho de problema aí. Quando você está com esse pacotinho de problema e ele começa a te ferrar, é que você vai ver se realmente você é um cara estruturado ou não. Charles, tem uma pergunta aqui da Silvana. Ela pergunta assim, além do equilíbrio mental, emocional e o físico, né, o que mais é importante para a gente entender e desenvolver as habilidades de super-humanos? Então, o que seria, então, esse desenvolvimento para nos tornarmos super-humanos? Tá. É entender também o processo energético, né? O corpo físico da gente, ele é físico, hormonal, ele tem os ossos, tem o sangue atuando, as glândulas todas funcionando, mas existe também a questão energética.
Às vezes acontece muito assim, você tá ótimo, tá bem, aí você tá perto de um amigo seu, ele não tá muito bem, você vai para casa, chega lá na sua casa, você começa a ficar estranho, você fica angustiado, é porque de uma certa forma você absorveu a frequência, a energia, a vibração do campo do outro, e essa vibração, se você não tem um equilíbrio emocional bacana, você acaba achando que aquilo é seu, e dali desenvolve alguma outra doença emocional que você não tinha. Então, aprender a lidar com a energia do corpo, sentir a energia e aumentar essa frequência sua, aí sim, esse é o pulo do gato, né? Depois que você aprende a equilibrar o emocional, a ter um controle mental bacana, a entender suas emoções de uma forma interessante, você tem que conhecer como trabalhar com a energia, como desenvolver essa capacidade energética. Lembrando que energia ela funciona com uma frequência vibracional de tantos hertz, e ela pode ser transmitida sem informação nenhuma ou com informação. Então vamos dizer assim que a energia é burra. O que vai com ela é a informação que você consegue transmitir. E existem milhares de técnicas que você pode utilizar para desenvolver as energias, né? Por exemplo, você esfregar suas mãos, colocar uma mão perto da outra, imaginar uma bola branca e brilhante nas suas mãos e treinar isso aí por muito tempo, né? Sentindo essa energia, você vai ficar sensível a essa frequência e você vai começar a perceber essa sua energia, e daí esse é o passo número 1. Daí você pode ter outras técnicas que eu posso passar no finalzinho para quem quiser treinar e desenvolver as habilidades mentais e se assim gostar desse caminho, aprofundar o máximo possível. As religiões, elas não estimulam, né, as pessoas a buscarem esse desenvolvimento mental. Geralmente, existe uma manipulação aí por trás das grandes religiões de colocar o ser humano como inferior, submisso, né? E muitas vezes dependente de um poder superior, de uma força suprema que vai salvar ele, vai, enfim, fazer tudo por ele. Então é uma manipulação aí por trás, porque na verdade os seres humanos têm a capacidade de se tornarem deuses criadores, né? Co-criadores com essa realidade maior. Então, você podia falar um pouco sobre isso? Como é que o ser humano pode quebrar esse paradigma, né, de sair desse padrão de escravidão mental, de limitação mental, né, para ele assumir a própria responsabilidade da vida dele como um super-humano, ou seja, como um Deus em potencial, um Deus criador, né, na condição humana, para se desenvolver e atingir um nível superior das suas capacidades mentais, né? Bom, Rafael, é muito interessante a sua pergunta, porque as religiões, as pessoas, todos foram criadas dentro do medo, né? Tudo não pode fazer, isso é do demo, isso é daquilo outro, crenças vão colocando bloqueios dentro da gente, e quando se manifesta qualquer tipo de dom, existe também a situação dos bloqueios que a gente já tem aí como relógio dentro da gente guardado. Então, assim, você vê que está acontecendo agora em Barões de Cocais uma situação complicada, né? Porque lá em Barões de Cocais tem uma represa aqui em Minas Gerais que ela está para se romper. Então, a todo momento eles ficam passando na televisão. A qualquer momento vai se romper essa barreira. E já tiraram as pessoas das casas lá, mas está a vida das pessoas lá. Então, imagina só o medo que essa pessoa não fica, como que ela não está mentalmente destruída, né? E o que vai acontecer com a vida dessa pessoa? A gente vive o dia a dia da gente baseado no medo de tudo, né? Medo de sair de casa. Numa população, por exemplo, de 1 milhão de pessoas, acontece 2, 3 assassinatos, que é terrível, não deveria acontecer nada, não sei como é que um ser humano é capaz de matar um outro ser humano por bobagem. E aí eles colocam um medo, assim, de como se estivesse acontecendo a pior coisa do mundo, e sempre foi assim, na mídia, as religiões, e todo mundo cria uma condição de medo, de bloqueio, onde você não pode, você não deve, você não pode mexer com isso, você não pode se conhecer, porque se você se conhece, se você fica bem, se você adquire saúde, se alimenta bem, corta as toxinas, pensa bem, corta as toxinas, todas, passa a se alimentar bem, passa a fazer atividade física, passa a estudar, ter a capacidade mental de não ter bloqueio. O limite não é o teto, você é capaz de ir muito mais
do que foram colocados para você. Se você tem essa capacidade mental assim, né, de aprender, de buscar o conhecimento, de ir para frente, se você não liga a televisão para ficar assistindo esses jornais que só levam você para baixo, se você é capaz de pensar positivo, focar nas coisas boas que existem na sua vida, só aí, nesse pouquinho que eu já falei, você já tirou uma série de pesos da sua vida. Você vai ser um cara que não vai ter depressão, não vai ter condições negativas na sua vida. Você vai só nesse pontinho você já vai ter muita coisa boa. E se você aprende a manipular sua energia e percebe que você é capaz de direcionar a sua vida, que o destino quem faz é você, que é você que vai fazer o seu mundo chegar lá, você sai desse sistema de crença, de dependência de tudo e de todos, né? E aí, imagina esse ser humano aí no mundo, imagina milhões desse ser humano aí no mundo. Como é que seria esse nosso mundo, cara? Imagina só milhares de seres humanos com capacidade de pensar, de acreditar em si, de ver o potencial que tem, né? Tantas habilidades que um corpo físico tem, uns têm capacidade de cantar, outros têm capacidade de levantar pesos, outros têm capacidade de ler a mente do outro, os outros têm capacidade de mexer no computador de uma velocidade incrível, e assim vai, são tantas habilidades que o cara tem. Se a pessoa desperta de fato mesmo, acabou religião, acabou controle, acabou essa bobajada toda que eles colocam em cima da gente, que muitos vivem como se fosse uma verdade, um amém, né? O ser humano seria muito mais intenso. A ideia nossa, né, de dar aquela pesquisa é estudar isso, é buscar informação, é buscar crescimento, é levar a cabeça a um patamar de percepção que realmente não deixaram a gente ter e romper os paradigmas, sem medo, né? Sem medo de falar a verdade, de mostrar, de pesquisar e de elevar as pessoas. Entendendo que, Otávio, tem um detalhe em relação a essas coisas todas. Existe muita gente boa, cara, muita gente boa no mundo todo que está estudando, que está pesquisando, que está buscando, né? Não importa de que momento que essa pessoa esteja, em que filosofia que ela esteja, se ela estiver buscando de fato para crescer e não limitar a consciência dela e dos outros, é válido também. Nossa, muito obrigado. Explicação extremamente clara. Tem o Marcos Lopes Andrade, ele faz uma pergunta aqui. Bom, não sei se é da sua área ou não, mas vou fazer a pergunta assim também. Ele pede assim, fala aí sobre o hormos ou o ouro monatômico, se você teria informações a esse respeito, algo ligado a isso, ou coisas ligadas a isso. Cara, assim, eu estudei um pouco sobre o ouro monatômico, né? Um pouco, não tenho muita informação em relação ao ouro monatômico, não, né? Eu sei, assim, que a história da humanidade, ela é gigantesca, né? E que há séculos e séculos atrás, milênios atrás até, esse ouro monatômico, ele era mais fácil de ser encontrado no sangue da gente, né? O sangue da gente tinha muito desse ouro monatômico que ajudava o corpo físico a ter capacidades extraordinárias, né? Tanto que a gente tem uma glândula chamada glândula da hipófise. Essa glândula tem uns cristais chamados cristais de apatitas. Esses cristais são cristais mesmo, sabe? Eles são localizados na glândula pineal, na glândula da hipófise, e esses cristais são responsáveis pela percepção, principalmente da percepção extrasensorial. E o ouro monatômico ajudava muito nessa questão. Ele junto com os cristais de apatitas, criava uma situação de desenvolvimento muito grande em alguns seres, né? Inclusive alguns paranormais aí que têm essa capacidade. Já foi feita algumas pesquisas em relação ao sangue dessas pessoas e, por incrível que pareça, eles encontraram essa questão de ouro monatômico, né? Então, em relação às percepções extrasensoriais, elas são divididas, né, em psicapa e psiteta. Psicapa é tudo que tem a ver com a capacidade de interação da mente na matéria. Então, a mente atuando em cima da matéria seria psicapa. E psiteta seria a capacidade mental do indivíduo na parte extrasensorial. Tudo que vai para a parte extrasensorial é psiteta. Na parapsicologia, eles se dividem nessa parte. E o ouro monatômico atua muito nessa parte da psiteta, da parte extrasensorial, de uma pessoa captar a frequência do outro, de sentir, perceber, ver, entender, e aí vai, né?
todas as pessoas do planeta, né? Todas, quando tem lá pela idade de 6, 7 anos, começa a desenvolver essas habilidades. E a parte sensorial, a parte emocional dessas crianças, elas estão muito ligadas à felicidade, à alegria, né? E hoje em dia, as crianças ficaram mais agitadas, ficaram mais né, a 1000 por hora, porque nesse momento essa frequência, essas habilidades estão se aflorando com muita facilidade pela algumas alimentações, né, algumas frequências e também porque a genética das crianças hoje é diferenciada. E existe aí algumas coisas que acontecem com as crianças hoje em dia, que quando os pais, os professores, os psiquiatras, alguns deles, né, identificam isso na criança, já falam que ela é hiperativa e que essas crianças têm que serem domesticadas com algum tipo de remédio, né, para elas ficarem quietas, para elas aprenderem, para elas forçarem. Bicho, quando a gente era criança, eu sei, Otávio, eu sou mais velho que os dois aí, né, a gente era criança, a gente era hiperativo, corria, brincava, metia a cabeça no chão, jogava bola, pulava, fazia de tudo mesmo e aprendia também. E a gente não era considerado como nada disso, né? A gente não tinha que tomar Ritalina para poder controlar os pensamentos, não tinha que ficar se drogando com essas coisas aí para poder equilibrar e ficar dentro do que eles consideram como certinho, né? Doutrinados nessa ideia aí. E eu acho assim que a época da gente de infância ela era muito boa nesse sentido. A gente tinha a capacidade de pôr para fora essa questão aí do super-humano. Então eu pergunto para vocês, a gente está desenvolvendo as habilidades mentais, a gente está abrindo, mas eles vão sempre arrumar um jeitinho de falar que aquilo que está acontecendo com você é uma doença. E essa doença está errado e aí você tem que ser bloqueado por algum remédio, por alguma coisa para te atrapalhar. Não estou dizendo que não exista essas doenças. Existe sim. Existem pessoas que realmente precisam, às vezes, ficar um pouco mais tranquilos. Mas, se vocês me permitirem, daqui a pouco eu falo sobre a ansiedade e o jeito de trabalhar a ansiedade. Não se preocupe aqui com relação a gente, apenas de responder a nossa pergunta dentro daquilo que a gente está perguntando. Se dentro da sua resposta você perceber que pode puxar ganchos de outras informações que você acha que seja importante para compartilhar com a gente, com o pessoal, sinta-se totalmente à vontade para ir puxando ganchos para outras coisas. Ah, perfeito. Então, bom, a ansiedade, né? Existe aí uma situação interessante em relação à ansiedade, porque ela é confundida. Algumas pessoas acham que estão com depressão, outras pessoas acham que estão tendo algum transtorno, né? Transtorno bipolar, ou transtorno de toque. Eu já vi de tudo nesse mundo, né? E às vezes que a pessoa tem uma determinada angústia, uma ansiedade, uma angústia, o peito fica agitado. Isso acontece muito porque a vida das pessoas está muito vazia, cara. Está muito vazia. A preocupação das pessoas é o que eu vou fazer na minha faculdade, o que eu vou fazer com o meu namorado, com a minha namorada, o que eu vou fazer no meu casamento, como eu vou obter dinheiro, como eu vou pagar as minhas contas. E a preocupação delas é só nessa questão aí da terceira dimensão, né? E elas não imaginam, por exemplo, assim, que muitos, a qualquer momento, vão embora desse mundo aqui, né? De repente, uma parada cardíaca te leva embora desse mundo. De repente, uma situação aí te tira dessa condição, né? Então, a ansiedade, essa agitação, essa coisa assim, a pessoa ela não está voltada para si, ela não está buscando o equilíbrio no sentido amplo. Eu sempre digo assim, o interessante para você conseguir fazer sua vida ficar preenchida é você observar as diversas áreas da sua vida, né? Não adianta eu focar só em dinheiro, eu quero obter dinheiro o máximo possível e estar gordo como um porco. Não adianta você estar gordo como um porco e ficar magrinho, todo fitness, todo fortão, e você está devendo aí a metade da poupança direita, né? Você não vai ficar legal. E não adianta também você estar totalmente equilibrado no financeiro, equilibrado no corpo físico e estar com o seu afetivo, sua vida emocional completamente um caos. É interessante voltar a sua atenção, voltar a sua mente
para essas diversas áreas, né? Tem um problema para resolver, o problema existe, eu quero resolver esse problema, então, beleza, esse problema meu é a parte do corpo físico, vou trabalhar a parte do corpo físico. Em paralelo, eu quero trabalhar minha parte emocional, vou trabalhar minha parte emocional. Em paralelo, eu quero desenvolver as minhas habilidades paranormais, eu quero me conhecer melhor, então eu vou desenvolver essa parte também. Eu também quero ter a minha vida afetiva uma maravilha também. Vou trabalhar essa parte afetiva. E aí você tenta, dentro do seu tempo, administrar isso. Muitos falam, não tem tempo para isso, não tem tempo para aquilo. Aí você vai ver a vida da pessoa, ela está lá no boteco 5, 6 horas, né? 5 minutos de treino em algumas dessas técnicas que eu falei aqui, técnicas não, em algumas dessas áreas que eu falei aqui, a pessoa pode melhorar muito a vida dela. Então, assim, a vida ela funciona no sentido amplo. A gente funciona com milhares de coisas, com muitas coisas interessantes na nossa vida. E sempre buscar, questionar, perguntar, ir atrás, tentar encontrar soluções para a sua vida, não ficar acomodado, né, colocando a culpa nos outros, colocando a culpa na genética, colocando a culpa no acaso, sabe? Tem que focar muito em si mesmo e fazer a vida ser um algo interessante, né? Tem até um palestrante aí que eu gosto de escutar ele de vez em quando, né? Tirando vocês dois, que eu adoro a palestra do Rafael Hungria, do Otávio, Urandi e outros mais aí que tem tantos bons palestrantes aí que são bacanas. Tem um cara chamado Wendel Carvalho também, que ele é um cara interessante aí, que ele é um palestrante bacana, e ele fala muito dessa questão do hiperfoco, buscar, correr atrás de si mesmo, focar nas partes, né? Eu acho que tem muita gente boa entrando nessa área aí agora. Primeira pergunta do Adriano. O café é bom para ativação cerebral? Cara, o café é excelente para ativação cerebral, é excelente. Quando você toma um gole de café, né, ele ativa o hemisfério esquerdo e direito e ainda deixa você pronto para poder acordar, né, sair dessa situação ruim aí, né. O café é bom, né, não esses cafés misturados que tem aí. Perfeito. O Telmo está perguntando, se eu pegar bastante MDPL, eu vou ficar super-humano? Bom, para quem não sabe o que é MDPL, né, isso é um termo nosso utilizado lá em Dáquila Pesquisa, é um termo que fala magnetismo, densidade, pressão e luz. É um estudo que há bastante tempo a gente vem fazendo aí, com relação à variação dessa frequência que incide sobre a Terra, e alguns de nós, em determinados pontos, com as tecnologias que a gente desenvolveu lá, somos capazes de identificar que local tem essa frequência desse MDPL, em que local tem essa incidência desse magnetismo, dessa densidade, dessa pressão e dessa luz. Quando essa frequência está incidindo em cima de um determinado local lá, nós, peladeiros, né, o Rafael Hungria é um dos craques do time aí, a gente vai brincar lá de jogar bola, fazer atividade física, correr bastante, suar, colocar as toxinas para fora. E a partir do momento que você faz isso, incidindo sobre essa tecnologia, né, que está sendo inserida sobre o seu corpo, você passa por um tipo de resistência muito interessante para quem gosta de assistir desenho aí. Tem um desenho chamado Dragon Ball Z, que tem um cara chamado Goku, né, um super saiyajin lá, que ele, na época, descobriu que se ele aumentasse a gravidade do corpo dele, a força da gravidade sobre o corpo, ele treinasse forte, pesado mesmo em cima daquilo, ele se tornaria um super-humano. Na época ele começou como um super-humano, depois ele foi para super saiyajin aí, né? O Rafael colocando o cachorro dele. E aí o sujeito lá conseguia desenvolver essas habilidades. No mundo real é a mesma coisa, né? Tem essa tecnologia lá e quando você joga a bola, coloca para fora mesmo, a sua habilidade, eu não tenho habilidade nenhuma, eu quebrei meu joelho, quebrei minha perna, quebrei o maxilar e aí por diante. Mas estou firme aí, viu, Rafael? Vou voltar a jogar bola e te massacrar lá. Essa tecnologia, essa vibração vai ajudar
a pessoa a se tornar, sim, um super-humano. Lembrando que para se tornar um ser humano, um super ser humano, né, você tem que trabalhar essas questões todas. Não é só achar que você é capaz de dar uma pirueta e pular de um lado para o outro que você vai ficar um super-humano, não. Você tem que estar com a cabeça legal também. Com a cabeça boa para poder entender e se cercar de pessoas boas, cercar de pessoas que vão te levar para frente, se cercar de pessoas que realmente vão fazer a diferença com você. Aqueles que ficam criticando, colocando para baixo, xingando, falando bobagem, criando, afasta disso, gente. Buscar frequências e pessoas que realmente vão fazer vocês serem melhores. Isso aí ajuda muito também. A próxima pergunta vem da sua página até do Facebook, vem da Paula, que está assistindo por lá, e ela perguntou o seguinte, vou até completar a pergunta dela, porque tem a ver. A pergunta dela é: como fazemos, então, para bloquear o medo ou controlá-lo? E para completar, como que a gente limpa esses padrões ou ciclos repetitivos que nós temos que atrapalham a evolução? Como que a gente sai disso? Como que controla o medo? Bom, o que é o medo, né? Tem uma coisa chamada reação psicoquímica fisiológica. Tudo que você pensa, você cria uma reação química no corpo, né? Pensou no limão lá, você vai sentir aquela acidez na boca. Pensou em um sorvete gostoso, você vai sentir aquela vontade. E os padrões mentais, eles estão fixados desde a infância da gente, em coisas que a gente foi vivendo, e a gente foi viciando a vida da gente, foi viciando o corpo da gente com esses tipos de padrões. A gente criou uma condição assim mental de ficar preso nesses padrões tão forte, que esses padrões fazem com que você não consiga avançar. Então, para vencer o medo, tem que encarar, tem que ser corajoso, tem que falar assim: olha, eu sou mais forte, eu tenho a minha proteção interna, eu tenho a minha força, eu quero, e tem que ser corajoso. A partir do momento que você é corajoso, enfrenta de fato os seus medos, você vai vencendo. Para limpar os padrões, o circuito repetitivo, tem que ter muita vontade mesmo, muita disciplina, muito foco, para poder realmente assim começar a ter o controle sobre você, né? E que aí a coisa muda. Então, assim, controle mental. O controle mental serve para você falar para os seus pensamentos para calarem na hora que eles estiverem começando a ficar excessivos na sua cabeça, quando você começar a criar aquela fantasia, né? Com certeza, a pessoa começou a ter uma fantasia sobre algo na vida dela, ela vai ter reação química. Chega no final do dia, você está quebrado, né? Passou por uma novela mental, os outros contou fofoca, falaram mal de você, criaram uma situação negativa, te criticaram, você começou a pensar que você não vai ter dinheiro para pagar suas contas, começa aquela choradeira toda e pronto. Aí, tá ferrado, meu filho. Todo esse caminho de desenvolvimento, né? Porque a gente sabe que cuidando do corpo físico, cuidando do emocional, cuidando da saúde mental, psicológico, né, do autoconhecimento, a gente fazendo exercício físico, trabalhando da saúde, né, nosso ser humano integral e a consciência, o nível mental também, né, a gente vai desenvolvendo essas frequências e habilidades de super-humanos, né. E assim, como é que entra aí a questão do prolongamento da vida? Porque como consequência desse trabalho é como se nós fôssemos reajustando, né, o nosso corpo, a nossa mente, para um padrão original, né? É como se o corpo humano, até a genética, a raça humana, chamamos de raça adâmica, né? Ela tinha um padrão original, e isso foi sendo adulterado, né? Até manipulações genéticas ocorreram, e hoje o corpo humano está um pouco, assim, fora do padrão. E tudo que se estimula no mundo, no sistema, o governo oculto também estimula, né, para que o ser humano destrua o corpo e tire nosso corpo do padrão original. Qual é a relação, Charles, do prolongamento da vida, né, da gente conseguir atingir essa frequência que o nosso corpo vai atingir níveis cada vez maiores de energia, né, transmutando essa matéria e atingir realmente essa frequência da vida eterna, com a questão do padrão original, né, que o nosso corpo tem que alcançar? Bom, em primeiro lugar, né, em relação a esse prolongamento da vida, para conseguir prolongar a vida, tem que parar de fazer algumas besteiras.
cara tem que tomar consciência. Bom, quero prolongar minha vida aqui na Terra. Tem muita gente que está a fim de abreviar a sua vida aqui na Terra, né? Tem muitos milhões de pessoas aí que hoje em dia estão pensando besteira, estão querendo abreviar a sua vida por qualquer coisinha. Acham assim, meu namorado terminou comigo, eu vou tirar minha vida. Eu tô devendo demais, essa vida não tem sentido. E aí por diante, né? Tem muita gente que não tá afim de prolongar a vida, quer abreviar ela. Porque não conhece a si mesmo, porque tá focado nas mentiras, tá focado nessa coisa toda aí sem sentido, né? Então, assim, volto na parte emocional, porque a partir do momento que você tá com equilíbrio emocional bacana mesmo, você só quer ir para frente. Aí, né, consciente disso, o que você vai fazer? Você não vai pegar o carro e sair a 250 km por hora numa rodovia, como muitos fazem aí. Pega o carro, toma umas biritas, sai acelerado igual um louco, né? O que vai acontecer com ele? Ele vai ficar em milhões de pedaços aí ao longo da rodovia. Não vai chegar a ter esse crescimento. Então tem que tomar consciência que se você está no 360, né? 360 é o quê? Atenta a tudo, atento à estrada, você não está deslocado aí com o celular na mão, andando na rua, porque tem tanta gente aí que você olha aí que está com o celular na mão e não consegue ficar focado, né? Não consegue prestar atenção no seu dia a dia, que realmente não vai conseguir prolongar. Então, primeiro passo, ficar focado, prestando atenção. Larga celular quando você estiver andando na rua, deixa a cachaça para quando você estiver só na festa mesmo, larga essa questão aí. Inclusive, não devia nem ficar bebendo, não vejo sentido naquela porcaria de ficar adormecendo o seu corpo para poder... não sei para quê, não sei aonde a pessoa chega com isso, né? Então, isso aí não prolonga a vida de ninguém. Então, cortou isso, ficou focado, tirou essa porcaria de celular, parou de pensar negativo, né? Parou de ficar colocando a culpa nos outros, parou de ficar se achando o caco, né? Do mundo, começou a criar uma condição bacana nos seus pensamentos aí, beleza, ótimo, aí vamos para a alimentação. Começa a cortar os industrializados, os embutidos, os químicos, os conservantes. Fez uma alimentação mais tranquila, está comendo coisas mais crus, 30% só dos cozidos, né? Aí começou a fazer uma suplementação bacana, foi num médico, foi num nutrólogo, foi no nutricionista, pegou umas informações bacanas aí em relação a essa nutrição e começou a comer bem, ótimo. Perfeito. Aí começou a estudar bastante, colocou a cabeça para pensar em coisas que prestam, coisas que vão elevar a consciência, estão focados realmente em querer ter uma vida melhor. Aí o coração começa a ficar num estado diferente. A gente começa a acordar como as crianças. Observem as crianças para vocês verem, gente. Criança e cachorro e gato acorda muito bem. Muito bem. Criança acorda já querendo brincar, feliz, o dia é uma maravilha para eles, né? Eles sentem assim uma coisa boa. E a partir do momento que a pessoa começou a cortar essas toxinas da vida dela, começou a ficar bem, começou a estar com a cabeça legal, tá focado nessas coisas positivas, está empenhado num objetivo assim de mudança, ela também acorda bem, ela acorda feliz, ela acorda contente, ela acorda alegre, ela acorda cheia de objetividade, ela quer ser um empreendedor, ela não quer ser empregado mais dos outros, ela começa a pensar, não, eu quero trabalhar para mim agora, eu vou focar na minha vida, ganhar dinheiro, ser feliz, e aí a pessoa começa a ficar legal. E começou também a tomar algumas atitudes para a vida dela ser mais forte, né? Porque ela saiu daquela situação ruim, afetiva, física, relacionada a qualquer tipo de situação que ela esteja vivendo aí, família, seja lá o que for. Ela resolveu os problemas. Problemas é feito para resolver, não é para a gente ficar guardando eles dentro do coração, dentro da cabeça e ficar empurrando, não. Quando ela começa a entrar nisso, ela começa a ter os primeiros passos dessa frequência de super-humano. Ela começa, de fato, a se encontrar no sentido de vida. Isso tudo que eu falei, para mim é muito simples, mas para muitas pessoas é complicadíssimo, é difícil demais. Muitos devem estar aí em casa aí questionando, mas eu tenho isso, mas eu estou vivendo isso, mas é chatice minha. A pessoa não acorda assim, que ela pode iniciar assim, sabe? O bom é que todos os dias tem um segundo para frente para a gente começar. Esquece um segundo para trás e começa um segundo para frente.
É isso que é importante, sabe? Tem milhares de pessoas que podem nos ajudar, tem milhares de terapeutas bons, tem muita coisa legal aí. O grupo Dáquila Pesquisa, ele é fantástico, porque tem tanto profissional interessante, tem tanto pesquisador legal lá, tem tanta gente boa que dedica a esse fim, sabe? Que dá para realmente se tornar uma pessoa, iniciar um processo legal. E um processo que acontece assim, tudo é cíclico, de 3 em 3 meses a gente pode mudar a vida da gente. Existe um livro antigo que chamava assim, 12 semanas para mudar sua vida, né? Era um livro americano, ele foi traduzido dessa forma, de um cara que ele acreditava muito que se ele pegasse uma pessoa que tivesse obesa, extremo, e ela fizesse 3 meses de mudança física, alimentação, ela começaria a ter estima e aí ela começaria a mudar. Então ele tinha um ciclo realmente do que eu estou falando, que ele mudava a vida dele completa, sabe? Tudo que tinha ele ia resolvendo em 3 meses. E a vida mostra isso para nós, porque uma mulher quando engravida, de 0 a 3 meses, ela segura um nenenzinho na barriga dela. Mais 3 meses, está com 6 meses, o nenenzinho já está formado. Mais 3 meses, nasce. Aí nasce de 0 a 3 meses, o bebezinho cresce e engorda. Mais 3 meses está engatinhando. Mais 3 meses andando. Mais 3, 1 ano e 2 meses, está falando. E assim vai pela vida inteira. De 3 em 3 meses, a gente muda a vida da gente. É um ciclo natural, que muitos de nós não prestam atenção, e se alguém que quiser de fato fazer uma grande mudança na vida, pega um caderno aí, pega uma tabela do Excel aí e coloca aí, 3 meses eu vou mudar a minha vida, e começa a focar no que precisa. Bom? Acho muito importante isso que o Charles está falando para a gente, pessoal, porque para quem está assistindo e considera que tem problemas na vida, pode parecer que, puxa, porque eles não entendem a minha realidade, eu tenho problemas financeiros, ou o outro pode falar, eu tenho muitos problemas com os meus pais, eu tenho vários outros tipos de problema. Todo mundo tem problema. E acho importante deixar claro que nenhum de nós começou o nosso caminho, né, com essa motivação, se sentindo super bem, olhando sempre para o positivo, sem entrar no emocionalismo, né, sem se perder algumas vezes, né. Eu mesmo, na minha vida, já tive problemas com os meus pais, já tive outros tipos de dificuldades, tive os meus tombos, né? Tive problemas de saúde, engordei muito, saí fora dos trilhos algumas vezes, e nesse processo, né, a gente vai aprendendo a lidar com isso. Na vida a gente pode ir buscando torná-la mais leve, né, resolvendo os problemas e aprendendo cada vez mais com foco e disciplina, ou a gente pode também ir ficando cada vez mais amargo, cada vez mais revoltado, cada vez responsabilizando mais o mundo lá fora, o que não muda nada, porque a responsabilidade no fundo é de nós mesmos, né? Então, para dizer que todos nós tivemos nossas dificuldades, tivemos nossos percalços, né? No meu caso específico, eu agradeço muito a todos os meus colegas, né, e amigos que fizeram parte da minha vida, que sempre me deram a mão no momento que eu precisei, ou deram aquela incentivada, ou aquele tapa na cara, ou aquele chacoalhão. E muitos dos que estão assistindo as nossas lives, inclusive o Rafael e o próprio Charles, foram pessoas que, no meu caso, me ajudaram em momentos em que eu estava assim, meio perdido em algumas coisas aí no meu passado, né? Então, a pessoa que está desanimada, porque está achando que está com dificuldades, não desanime, acredite em você, porque porque vocês não conhecem as dificuldades que nós tivemos, né? Não conhecem as dificuldades que os outros tiveram, e eles conseguiram ter foco, acreditar e se trabalhar para que a coisa ficasse mais leve. Então, é possível sim, e quando você não está dando conta sozinho, procure ajuda porque é possível, em grupo, um grupo de amigos, as pessoas, um puxar o outro para cima. E como o Charles falou, não entrar nessas rodas de conversa em que todo mundo se puxa para baixo, porque isso faz uma grande diferença. Ande com pessoas que te valorizem e te coloquem para cima, e não as que te colocam para baixo. Dentro disso, eu gostaria de falar, na verdade, nem dentro disso. Tem uma pergunta que caiu aqui agora, que é do Eduardo Jacques. Ele pergunta o seguinte, dentro do caminho do Charles aí, tá? Qual foi o exercício vibracional que ele considerou ter sido o melhor, o mais eficiente para ele conseguir aprimorar, nesse caso, a clarividência dele? O exercício que eu considero o melhor, né, é um exercício simples, bobo, que você coloca o dedo polegar no seu frontal,
inspira, segura e solta. E faça esse exercício muitas e muitas vezes durante o dia, porque esse exercício sincroniza as ondas cerebrais, faz o cristal de apatita da hipófise começar a acelerar, e na medida que você treina, tem que tudo na vida, paranormalidade, habilidades mentais, tocar um violino, mexer com qualquer coisa nessa vida, tem que ter prática, foco, muito foco e disciplina. Disciplina, assim, ao extremo mesmo. Tem que ter uma disciplina gigantesca. Sem disciplina, você não chega a lugar nenhum. Tem que de fato mesmo, fazer isso. Esse exercício oxigena o cérebro, ajuda na memória. Muitas pessoas que estão perdendo a memória aí, porque não estão com o cérebro oxigenado, a toxina está comendo os miolos aí das pessoas. E esse exercício, além de trabalhar a clarividência, né, clarividência é considerada clarividência nível 1, clarividência nível 2, clarividência nível 3, clarividência nível 4 e clarividência nível 5. É lógico que a nível 5, as pessoas que desenvolvem essa capacidade estão também num padrão mental e emocional muito alto, mas muito alto mesmo. Mas se você desenvolve a nível 1, você vai começar a ver umas piscadinhas de luzes no ar, perto de você, que não é problema visual, são luzes que piscam assim na sua frente, violeta, branca. Isso é chamada de ultras. Ultras são frequências que muitas vezes o pessoal tira foto, sai aquelas bolas brancas, vermelhas e assim por diante nas fotos, que eles chamam de orbes, né? Os americanos chamam de orbes, mas tudo começou aqui no Brasil, com o pesquisador Urandir Fernandes de Oliveira, há cerca de uns 22 anos atrás. Ninguém falava sobre isso na Terra, não existia nada disso. De repente, o Urandir, inovador como sempre foi, passava um gel nas câmeras, nas lentes das câmeras, tirava essa foto, e essa foto capturava esses ultras. E depois que ele fez isso, bilhões de pessoas no planeta começaram a ver isso e dar o nome disso de orbes. E depois falaram que foi lá fora que começou tudo isso. Então isso é uma história para boi dormir, né? A síndrome de vira-lata que o brasileiro tem é muito grande ainda, né? A gente aqui no Brasil tem essa síndrome de achar que tudo que é melhor vem de fora. Por isso que a gente tem essa mania de falar muito inglês misturado com português, porque a síndrome de vira-lata bate na gente forte, e acho que a nossa língua não é tão boa o suficiente, mas a partir do momento que a gente tem essa capacidade mental de entender que muitas coisas podem e foram desenvolvidas aqui no Brasil, aí a gente vai começar a perceber assim, o quanto realmente é bacana essa evolução nossa. Eu estava falando sobre como ativar a clarividência, já passei para os ultras, né? Mas tá certo. Falando um pouco dos ultras, Charles, já que você entrou nesse assunto, eu pessoalmente vejo os ultras como uma tecnologia que a gente pode usar para escanear, ler frequências e transmitir frequências, né? Uma ferramenta de trabalho. Você poderia falar um pouco da sua experiência com os ultras? O que você pode compartilhar de conhecimento aí, de treinamento para as pessoas dentro disso? Cara, eu posso falar assim, nossa, eu vivi experiências fantásticas, bicho. Eu vivi coisas que realmente, se eu falasse com o público aí fora, eles iam falar, pô, esse cara fumou, o que ele fumou, o que ele bebeu, o que tem nessa água dele aí que ele tá falando essas coisas, mas é como se diz, né? Quem vive a experiência sabe o quanto é importante. Por isso que eu considero assim, a melhor coisa para a vida de um ser humano é a experiência, é a prática. Quebrar a cara, errar bastante mesmo, errar faz parte da nossa vida. Tem gente que odeia errar, né? Eu tô observando assim muitas pessoas que erram, pô, eu tô triste porque eu errei. Que tristeza nada, não, gente. É através do erro que você vai alcançar e vai chegar num patamar melhor. Errar na palavra, errar no português, errar na forma de se comunicar, e assim vai. A partir do momento que você erra e toma consciência de que você pode fazer melhor, e é bom assim, sabe? Ninguém chegou no topo da montanha.
Chegou no topo da montanha, acabou, né? Então, acho que o bacana é esse caminhar até o topo da montanha. E eu vivi todo tipo de experiência com coisas malucas, né? De realmente ver luzes fantásticas comunicando comigo, né? Isso aconteceu em milhares de outros lugares, no Brasil inteiro eu tive essa oportunidade de ver isso. Sou um pesquisador que corro muito atrás, eu não fico parado, sentado no computador ou nos livros, né? Eu gosto da experiência, eu gosto de passar pela experiência. Se falar assim, fulano de tal viveu uma coisa ali, eu quero viver também. Eu quero sentir isso também, eu sou capaz de viver isso também, sabe? Não acho que isso é uma coisa que simplesmente é de algumas poucas pessoas, não. A humanidade, ela já viveu coisas fantásticas e muitas pessoas já viveram coisas muito fantásticas mesmo e que tiveram medo, às vezes, de colocar para fora a sua vivência. Eu já tive a oportunidade de conversar com esses outros, já tive a oportunidade de conversar com seres de todo tipo, sabe? Já vivi experiências bacanas, peguei muito conhecimento, os caras são direto e retos, né? Eles não gostam de rodeio, não gostam de ficar passando a mão na cabeça de ninguém, e passam a informação e você vai pesquisar, vai correr atrás. Eles não dão nada mastigado para ninguém, nada. Não chega para você e fala, isso aqui que você tem que viver é assim, assim, assado. Não, eles estimulam você a pesquisa. Vai lá, pesquisa lá, corre atrás disso, corre atrás daquilo outro lá, vai viver isso. O mundo não é assim, a Terra não é assim, o planeta é diferente. E isso faz a gente crescer, cara, faz a gente evoluir muito. Se você é um preguiçoso, não está afim de ir para frente, você vai virar sua cabeça e falar, isso é bobagem, não sei o quê. Né? A minha vida nunca foi um castelo de cartas, que qualquer coisinha, desmancha, né, a minha busca. Não é assim, não. Eu conheço milhares de pessoas que começaram comigo também, correram atrás também, e era um castelo de carta eles, né? Qualquer coisinha que acontecia, ficavam abalados emocionalmente e abandonavam a pesquisa, corriam, cortavam, não iam para frente, ficavam magoadinhos, né? Eu acho que o problema da humanidade é essa tal de mágoa, né? O cara fica magoado com qualquer coisa, o cara fica magoado com uma situação, você tem que ficar pisando em ovos para poder viver com as pessoas. Isso é muito chato, cara, muito chato. A humanidade está virando um bando de gente chata, né? Eu acho que as pessoas têm que começar a acordar para a vida e começar a ver que a vida não é essa chatice toda, não. Tem gente que perde tempo para ficar criticando, enchendo o saco do outro, criando situações negativas. É uma perda de tempo, cara, é uma perda de tempo imensa. Por que a pessoa não vai buscar sentido de vida dela, né? Então, assim, buscar o conhecimento, ter a capacidade de ir para frente, focar em si mesmo, focar no seu sucesso, espelhar no sucesso dos outros, ser feliz porque o outro está tendo sucesso. É importante isso. Se o outro correu atrás e teve sucesso, tenha felicidade, fique feliz pelo sucesso do outro. Isso aí faz a diferença gigantesca nessa nossa vida, né? E a partir do momento que você faz isso aí, cara, muda tudo nessa vida. Bom, eu acho que eu mudei completamente a pergunta. Já nem me lembro o que você perguntou, Otávio. Era sobre os ultras. Você fala da sua experiência com os ultras e como tá você queria passar algum exercício para o pessoal, treinamento. Tá, então assim, depois que eu falei bastante aí sobre correr atrás, né? Os ultras, corra atrás, pesquise bastante, né? Uma câmera digital você pode tirar fotografias dos seus amigos aí, quando eles estiverem acelerados, bacana mesmo, bate bastante as mãos aí tira alguma fotografia e vai sair algumas bolas de energia em volta dessa pessoa, que a gente chama de ultras. Para ter comunicação com eles, você tem que fazer isso tudo que a gente falou aí, acelerar as ondas cerebrais, né, com leitura, bom comportamento, pensamento positivo, foco, querer ser realmente uma pessoa melhor. Não adianta você achar assim que você puxando o tapete do outro, fazendo fofoca, enchendo o saco dos outros, que você vai ter comunicação com seres de consciências elevadas, né? Não consegue ter de jeito nenhum, né? Ninguém gosta daquela pessoa chata, irritante, briguenta, sem vontade, sem foco, né? Ninguém gosta disso. Imagina então seres mais evoluídos. Não vão querer conversar com o Zé Ruela que fica só caçando confusão, não. Charles, então você está querendo dizer que existem seres mais evoluídos que nós, então eles já são super-humanos, né? Na verdade, nós estamos caminhando, talvez, para chegar no nível desses seres, são seres dimensionais, né? Eles
estão em outra dimensão, já evoluídos, né, já passaram por esse aprendizado nosso. Então, quer dizer que a gente está caminhando também para uma evolução muito maior, né? Porque se existe vida em outra dimensão, e não confundindo com o mundo espiritual, né? É importante para o pessoal não confundir aí. Tem nada a ver com o mundo dos espíritos desencarnados. E sim uma outra realidade paralela, né? Existem dimensões mais aceleradas. Então, essa frequência e desenvolvimento dos super-humanos, de prolongamento da vida, tem muito a ver com essa questão da existência também de outros seres e até de interagir, né, com essas realidades aí, não é isso? Sim, sim, existe, claro que existem, existem criaturas evoluídas num determinado ponto de consciência que respeitam o máximo o ser humano, né? Não interferem aqui, não é porque não querem aparecer, não querem fazer isso, aquilo outro, não, porque respeitam a individualidade das pessoas e respeitam o momento de cada um. Se você parar para pensar nível consciencial, um sujeito está num nível consciencial muito baixo, ele nunca ouviu falar sobre isso, está numa cachaça danada, está num desequilíbrio danado. Você acha que esse cara vai conseguir ter entendimento de seres evoluídos? Não vai ter entendimento mesmo. Ele vai falar que é isso, que é fulano, que é aquela bobajada toda que a gente escuta por aí. Seres evoluídos, seres que têm uma evolução gigantesca, o que eles querem, né, passar quando eles conversam, quando existe essa interação, que você realmente aprenda a ser uma pessoa melhor, que realmente você busque o entendimento, que você cuide de você, que você não seja preguiçoso, que você não fique aí parado, né? Eu tive essas interações, eram shows bacanas, eu achava o máximo, né? Ver luzes, ficar vendo aquela coisa toda, eles explicavam, e eu ficava lá. Aí, um belo dia, um deles virou para mim e falou assim, tá, Charles, e aí, você tá fazendo as coisas que a gente passou para você? Você tá treinando? Eu tô sim. Ele falou assim, como é que você tá gordo igual um porco? Como é que você tá aí todo ferrado? Eu tava com hipertensão severa, pressão chegando a 23 por 18, com osteatose hepática no fígado, né, gordura no fígado, com a barriga imensa, achando que eu estava gostoso, que eu estava ótimo, né? A gente sempre acha isso, achando que a gente tá o máximo, né? E uma vida de merda mesmo, porque não ganhava dinheiro, não chegava a lugar nenhum, não conhecia, não ficava só naquela coisa, devendo a janta para pagar a sobremesa, né? Porque a sobremesa era importante, não podia faltar, toxina não podia faltar. E aí foi um choque consciencial para mim, quando eles falaram isso comigo, assim, rasgado mesmo, né? Eu parei, pensei e falei, de fato, o que adianta uma consciência evoluída descer aqui na Terra, falar, e você continuar na mesma merda de vida, sabe? Não conseguir pôr em prática, não movimentar. Aí comecei a querer emagreci, corri atrás do desenvolvimento o máximo que eu pude, foquei, a caminhada é longa, é gigantesca, a gente está se aprimorando, está melhorando, eu ainda considero assim que eu estou na unha do que eu quero chegar. Mas para mim, como eu falei, todos os dias eu acordo igual uma criança, cara, ávido mesmo por querer conhecer, aprender, focar, treinar. Para mim, meu nome agora é Charles Ferreira Treino de Souza. Não quero parar não, cara. Charles, alguns personagens da história, a gente pode dizer aí que foram super-humanos? Jesus Cristo, por exemplo, ele fez esse trabalho, ele se tornou um super-humano? Cara, eu acho que Cristo já veio eu acho que ele não se tornou super-humano, eu acho que ele já era um super-humano aí, dentro de uma frequência divina, né, dentro de uma frequência diferenciada, e ele veio aí para passar as verdades dele e passou as verdades dele e o que é dito da boca dele, 90% da humanidade ou mais não executou, né? Porque amar o próximo como a ti mesmo, né, é uma coisa, né? Para mim amar o meu próximo, eu tenho que me amar, porque a própria fala dele fala, amar o próximo como a ti mesmo. Se eu não me amo, né? Como eu vou amar meu próximo? Como eu posso amar meu próximo no trânsito, né? Você tá ali, você não dá vaga vez pro outro, você fica apertado, você quer xingar o outro. Se eu torço pro Atlético Mineiro, o Cruzeirense, que é o meu próximo aqui, eu não amo ele. Eu desejo mal para ele. Olha que imbecilidade, cara.
E assim tudo, a gente divide a vida humana nossa aí nessa coisa aí de que se fulano é de algum partido político, se um fulano é de alguma religião, se o fulano é disso, não presta, tem que morrer, tem que ir embora, tem que isso, tem que aquilo. Você vê muito isso no mundo aí. Então, Cristo passou muitas coisas interessantes e a gente não executa. E para mim ele ensinou, foi o cara que ensinou assim, o treinamento principal mesmo da realidade. Até mesmo quando ele falava assim, de quem é essa cara nessa moeda? Aí ele falava, aí é César, então dê a César o que é de César e as coisas de Deus o que é de Deus. Ninguém compreendeu direito essa passagem aí também, né? Que mostra mesmo que se aquilo pertence ao outro, é do outro. Não tem que ficar com você, não. Né? E o que é seu, o que é de Cristo, o que é de Deus, o que você acha que é sagrado, né? Que tem a ver com o que é sagrado, com o sagrado, né? Você com o sagrado. O sagrado são coisas que realmente deveriam ser elevadas no nosso dia a dia. Meu filho, os meus filhos, a minha família são sagrados para mim. As pessoas, os meus amigos, as pessoas que estão ao meu redor são sagrados para mim. E estar com o sagrado é o que eu quero todos os dias. E as pessoas não pensam dessa forma. Perfeito, Charles. Eu estou com uma lista aqui de perguntas, algumas ligadas a coisas que você já falou, mas como complementos de informação. Então, vou fazer algumas perguntas aqui. O Marcos Reger pergunta: os ultras são os seres elementais que os espíritas estudam? Vamos dizer assim que são seres que atuam dentro de uma frequência que a gente chama assim, bom, vamos só para entender direitinho, né? Dimensão, terceira dimensão, altura, largura e profundidade. Isso seria a terceira dimensão. E dentro da terceira dimensão tem o tempo e o espaço que atua dentro disso, né? Então, quando você observa o tempo e o espaço dentro dessa terceira dimensão, é uma coisa complicada e confusa, né? Porque aqui agora é real, é concreto, nós estamos conversando, estamos debatendo sobre coisas diferentes, coisas interessantes, é bem concreto mesmo. Mas daí a 30, 40, 50 minutos, não sei quanto tempo durar, vira abstrato. Então, aonde ficou essa nossa realidade física aqui? Fica numa coisa abstrata, porém isso é terceira dimensão. Esses ultras atuam nessa frequência que a gente chamaria de quarta dimensão, né? Altura, largura, profundidade, tempo, espaço e energia acelerada, com a quinta dimensão, altura, largura, profundidade, tempo, espaço, aceleração e frequência que eu não consigo nem explicar. Então esses seres atuam nessa frequência. Os elementais que os espíritas estudam e que muitos outros pesquisadores estudam são seres que realmente estão dentro da natureza, estão na frequência. Vamos dizer assim que as nossas plantas, a natureza é uma tecnologia que está aqui na Terra, porque constitui um ecossistema repleto de vida simples e de vida pura, no qual essas frequências se manifestam e muitas vezes essas frequências não vão se manifestar para pessoas de coração muito duros e tensos, porque essas frequências são puras e as pessoas que têm essa frequência muito negativa no seu coração criam um campo vibratório, a energia emana delas de uma forma tensa, então repele, né, a frequência desses seres, repele até outras pessoas. Muitos aqui, quando chegam fulano lá que tem um padrão ruim demais, todo mundo quer sair correndo, ninguém quer conversar com ele, né? Então é mais ou menos isso aí. O Felipe está perguntando como a meditação ajuda nas habilidades. Cara, assim, se você fizer uma meditação para poder relaxar seu corpo, que você está tenso, que você está denso, você vai abaixar suas ondas cerebrais, porém você vai ter um descanso físico bacana, você vai ter um descanso mental bacana, você vai conseguir, assim, às vezes a gente precisa disso, você está tão tenso que se você dá uma relaxada, uma abaixada na frequência aí, fica legal. Mas se você quer obter ondas cerebrais mais aceleradas, você pode até meditar, mas pensando coisas
mais aceleradas. Você toma um cafezão daquele bacana mesmo, relaxa seu corpo, tira a tensão, consegue concentrar no seu corpo um relaxamento bacana, mas sua onda seu pensamento está ativo. Você está pensando em coisas bacanas, frequências positivas, isso eleva bem a frequência da gente. Depende do objetivo da pessoa. Eu quero trabalhar a minha frequência espiritual, eu quero entrar num patamar espiritual, eu quero acelerar minhas ondas cerebrais e entrar numa frequência mental. O mental é mais acelerado, mais ativo. Eu gosto mais da mental, eu gosto de ficar ativado, eu gosto de ficar pilhado, sabe? Eu gosto de me sentir bem, eu resolvo os problemas da minha vida estando pilhado, estando ativo, estando num movimento mais agitado. E assim, eu não me lembro a época que eu senti depressão ou senti qualquer coisa nesse sentido, né? Tem mais uma pergunta aqui, deixa eu ver, da Thaís. Quando estamos sem conseguir tomar decisões na vida, o que podemos fazer para sair dessa? Bom, assim, quando a gente tá naquela fase que você não consegue tomar decisão nenhuma na sua vida, né? Tá aquele trem assim, espera, tenha calma, tenha paciência, desenvolva a paciência primeiro, porque às vezes a gente toma uma atitude de situações bobas, né? Vai fazer uma besteira, vai comprar um carro que não precisa comprar, vai fazer uma coisa que não devia fazer, e aí fica com um problema um pouco maior na vida dela. Primeiro tem que parar um pouquinho, refletir e tentar assim, bom, eu não resolvo aquilo, eu não consigo resolver aquilo por enquanto. É igual que você está devendo 30 mil reais. Não pode pagar esses 30 mil agora? Calma, aguenta aí. O fulano que está te cobrando vai ter que esperar, não tem outro jeito. Você não vai tirar isso de lugar nenhum. Então você tem que ter paciência, esperar e não ficar parado. Não é isso que eu quero dizer, não. É começar a pensar, bom, então eu tenho que melhorar o meu corpo. Faz de conta, eu quero passar na faculdade, não consigo, então estou agitado demais, deixa eu trabalhar meu corpo. Você vai para a academia, vai para uma aula de Tai Chi Chuan, vai fazer Kung Fu, vai fazer yoga, vai qualquer outra coisa que seja bacana para você, vai fazer uma coisa legal aí que realmente faça você alcançar, vai estudar inglês, vai estudar, não fique parado assistindo Faustão não, gente, pelo amor de Deus, não fique parado vendo porcarias na televisão não que o Faustão seja mal não, mas estou dizendo que alguns programas passam coisas que não acrescentam a gente em nada, né? Qual seria a diferença, a da Daniela Almeida, qual seria a diferença entre seres espirituais e de outras dimensões? Onde que cada um está? Tá, eu vou explicar isso aqui direitinho. Então vamos por parte, né? Se as ondas cerebrais da gente estão em 15 ciclos e para cima disso a gente está 20, 27, 30, significa que quando a gente abaixa essas ondas, a gente entra em alfa, delta, REM, até chegar no zero. Chegou no zero é a morte. Né? A partir daí, seu corpo já não movimenta mais, seu campo físico já não movimenta mais, sua história de vida aqui já era. Aí você vai estar numa frequência abaixo de zero, você não está numa frequência acima, né? 30, 40, 50 ciclos por segundo de onda cerebral, você está a zero. E de zero para baixo tem um outro campo vibratório, que é o campo que a gente chama de campo espiritual. Nesse lugar lá, tem essas dimensões, né? Essas dimensões paralelas também, no qual, nesses locais, se encontram determinadas pessoas que, por terem perdido o corpo físico, perderam também muito do emocional delas. Então, algumas delas perderam o emocionalismo, aquela coisa toda agitada que tem no corpo físico, elas perderam. Tem uma parte emocional, óbvio, né? Claro que tem. E ali elas interagem energeticamente, mentalmente, têm consciência de tudo. Porém, elas estão numa frequência que a gente chama de frequência espiritual, frequência astral. Dentro dessa frequência astral, de zero ciclo aí para baixo, tem também ciclos mais acelerados lá, que a gente chama de mundos ascensionados, né? São mundos, dimensões paralelas que têm frequências, vou chamar assim de mundo paralelo 2, né? Que aí fica mais fácil para entender. Esse mundo paralelo 2 tem frequências aceleradas, tem pessoas maravilhosas, tem frequências interessantíssimas, tem energias bacanas, e lá há seres que informam, estudam, buscam também. E existem outros seres, né, que são acelerados, são acima de 30 Hz de ondas cerebrais, aliás, muito mais, chegar a 1.500, 1.600, daí para cima.
essas criaturas estão com as ondas cerebrais tão aceleradas que vibram também numa forma tão intensa que a nossa retina, os nossos olhos não captam essas frequências, mas não são espirituais, são do físico para cima, são mais evoluídos que o físico, e nosso corpo físico, a nossa mente não consegue captá-los também. Quando é de interesse deles, quando eles querem se manifestar, eles se manifestam e falam, né, dentro do que eles acham, porque eles sabem muito mais do que a gente. Então vamos dizer assim que numa dimensão acima, quarta dimensão acima, que é mais acelerada do que a terceira, as dimensões se movimentam, as dimensões abaixo delas. Então essa quarta dimensão alimenta a terceira dimensão e movimenta a terceira dimensão, e esses seres mais evoluídos que estão nessas dimensões poderiam se dizer assim, são seres físicos também, porém numa velocidade de aceleração muito grande, diferente dessas acelerações que a gente tem aqui do espiritual. Qual seria a relação entre desenvolver as habilidades e prolongar a vida? Como chegar nesse prolongamento? Acho que para isso é importante falar também o que é o super-humano. Bom, então assim, entender direitinho, né? Uma pessoa que tem um equilíbrio emocional intenso, que consegue focar na vida, que gosta de estar bem, está interagindo com a vida, pesquisando, com a saúde em dia, que consegue fazer as coisas, que consegue ganhar seu dinheiro, que consegue não ficar dependente de nada, que está aí alcançando patamares cada dia melhor, esse para mim já é um super-humano. É um cara que saiu da média da humanidade, que fica ali presa no choro, na tristeza, no vitimismo, em tudo que tem de negativo, e conseguiu superar essa confusão danada que é a vida física das pessoas, né? Ela tem uma condição mental diferente, ela busca esse crescimento, e aí obviamente quem está no nível consciencial mais elevado, quem está no nível consciencial mais agitado, quem está numa frequência melhor, também vai ter habilidades mentais, né? Vamos dizer assim que um paranormal não necessariamente ele é uma pessoa evoluída, ele pode ter desenvolvido essas habilidades mentais, uma ou duas nele, mas não ser uma pessoa emocionalmente equilibrada. Mas uma pessoa equilibrada, uma pessoa evoluída, com certeza é um grande paranormal. E assim a gente consegue ter uma noção disso. E o super-humano, ele não está só associado à parte paranormal, ele está associado ao desenvolvimento de estar bem consigo, né? De conseguir realmente alcançar um patamar melhor de vida. Então, mais ou menos a frequência disso aí. Charles, existe uma situação também que está ocorrendo, né, que anda em paralelo com essa questão da importância do nosso desenvolvimento pessoal humano, né, para chegar na frequência de super-humanos, que é o planeta, a Terra, né, o momento do mundo, ou seja, nós estamos passando por uma transição, muitos chamam de transição planetária, outros chamam de janela, né, a mudança de ciclo. Essa mudança de ciclo, né, nós estamos passando justamente por ela agora, nesse momento, e muitos até interpretam isso como a inversão do campo magnético da Terra, enfim. Nós, em Dakla, chamamos da janela, que é um momento de transição, de mudança muito intenso, né, que dura a cada 5.125 anos, né, e ciclos de até 26.800 anos, que são vários ciclos de 5.125 anos. E agora nós estamos no ápice desse momento. Então, existem as ondas moduladoras, né, nós falamos também aqui, e atuam sobre o ser humano, sobre o corpo humano, né? Nós já falamos do MDPL e tudo isso. Então, qual a importância dessa conscientização desse momento agora para nós focarmos nesse desenvolvimento, aproveitando essa janela, ou seja, essa transição, essa mudança de ciclo aí que estamos passando? Pode falar um pouco sobre isso? Sim, é muito, muito, muito importante essa sua pergunta, né, em relação à janela. É o seguinte, 5.125 anos, né? A última janela que teve foi na época dos egípcios. Eles, diferente do que a história conta pra gente, de que os egípcios viveram aquilo tudo que vocês acham que viveram, né? Que o pessoal fala que viveu. Na verdade, eles passaram por um processo de mudança da frequência vibratória deles. Eles elevaram a consciência deles nesse período
que estamos falando aí de mudança, né, que de 5.125 anos, que bate agora 2018, 2019, e essas pessoas daquela época conseguiram, de uma certa forma, entrar numa frequência e mudaram a frequência vibracional deles, mudaram a energia deles, mudaram a estrutura deles, se tornaram seres energéticos, passaram por um processo vibratório muito intenso, né? Óbvio que eles sabiam disso, sim, sabe? Eles construíram todas aquelas coisas lá, muitas coisas de algumas pirâmides que eles construíram junto com as que já existiam, porque as pirâmides, a história delas é muito mais antiga do que eles falam, né? Ela data de uma época chamada época de Moril, que é uma época muito antiga mesmo, né? Mas voltando na parte da nossa janela aqui, nessa época antiga eles sabiam disso, então quem era focado para frente, buscou esse desenvolvimento, buscou essa transformação, buscou se tornar um ser diferente, prolongou bastante a vida dele e na medida que a sabedoria começou a atingir a consciência de todos, eles buscaram um desenvolvimento maior, porque sabiam manipular a energia deles, sabiam manipular o corpo deles, transformavam a energia do corpo deles ao bel prazer, porque sabiam movimentar isso. A parapsicologia pesquisa isso já há algum tempo, ela sabe dos integrados, né? Integrados eram, na parapsicologia, falado assim, existem os naturais, os mentais e os integrados. Os naturais, eles consideravam as pessoas comuns, que bebiam cerveja, que gostavam de comer porcaria. Eu tô pegando o pé dos cachaceiros, né, gente? Meu amigo gordo aí deve estar revirando o caixão dele. Então, assim, os naturais eram as pessoas que não ligavam para nada, que ficavam só reclamando, xingando, falando bobagem, né? E ficavam por aí mesmo. Aí eles pereceram como todos, né? Que vão perecer aí. Os mentais eram diferentes, eram os buscadores, aqueles assim que achavam diferente o mundo, achava que o mundo tinha uma coisa a mais, que tinha que buscar e queriam entender as habilidades deles, queriam conhecer coisas diferentes. Eles eram pessoas assim inquietas, né? Inquietas em relação a tudo, né? Eles não gostavam de ficar presos às mentiras que eram projetadas neles. Os mentais buscaram desenvolver e começaram a entrar no caminho. E os integrados foram aqueles que realmente entenderam todo o processo que os mentais entenderam, correram atrás e se dedicaram, manipularam a própria vibração deles e alcançaram uma transformação do corpo numa vibração mais acelerada. E com isso se tornaram deuses criadores, né? Passaram por um processo diferenciados. Quem gosta de estudar, e eu acho que todo mundo deveria estudar bastante mesmo, sabe? Deveria conhecer milhares de coisas que existem aí no mundo, nesses monumentos, o que falam realmente isso. Imagina só, pirâmides sendo construídas com blocos de 100 toneladas, né? Poderia colocar aí 300 mil escravos para poder levantar isso a 100 metros de altura, que não tinha como fazer. Os engenheiros mesmos que eu já conversei, engenheiros bons, engenheiros cabeças boas, né, falam que é impossível fazer isso com tijolinho, com bloquinho, etc, sabe? Sabem muito bem como é que era complicado isso. Então, tinha que ter alguma coisa, uma tecnologia diferente nessa época, e tinha sim, né? Observem, o mundo todo tem isso, o mundo todo tem essas pirâmides, o mundo todo, em todos os lugares que você puder imaginar, tem coisa diferente. Tem do Egito ao o sul da Inglaterra, tem no planeta inteiro, até que no Brasil tem a Pedra de Ingá, que é uma pedra fantástica, recortada e cheia de inscrições, datada de uma forma que alguns pesquisadores de lá falam que é recente, mas a gente sabe que não é, pelos símbolos que a gente vem pesquisando aí, né, que está colocado neles lá. Então, esse momento atual nosso é um momento mágico, né? Só que as lideranças mundiais sabem disso, as lideranças mundiais sabem bem dessa vibração, dessa tecnologia que está ocorrendo
em cima desse mundo, e aí o que elas querem é ficar difamando, criando situações para poder fazer as pessoas perderem tempo e não se concentrarem em si mesmo. Por isso que a gente está aqui falando sobre isso, para poder despertar o máximo de pessoas possíveis para elas começarem a buscar, porque elas também têm condição de alcançar esse caminho, de chegar nessa frequência vibracional dessa janela. E essa janela também incide a vibração que vem de fora desse mundo nosso atual aí, ela mexe muito com a cabeça das pessoas. Você vê que as pessoas estão ficando um pouco piradas, né? Isso é justamente por causa das toxinas que estão atrapalhando o entendimento dessas pessoas em relação à vida. Para a gente não se perder muito aqui, né? As nossas lives, de maneira geral, a gente faz 1h30. A gente hoje está passando, porque está tão interessante, é tanta informação, e o pessoal está todo aí junto com a gente acabou não ultrapassando um pouco o tempo. Mas para a gente não perder algumas coisas que a gente gostaria de ter nessa live, já vou pedir para o Charles para ver que exercícios, antes da gente chegar no final e nas considerações finais, que exercícios ou treinamentos ele poderia compartilhar com as pessoas aí, que ele acha que seria útil para as pessoas começarem, ou o que mais de informação ele gostaria de compartilhar aí com o pessoal, que ele acha que é importante as pessoas terem na prática. Bom, então, assim, acho assim, importante demais bater o pé mesmo na questão da alimentação, cara. Eu acho assim que para quem quer realmente mudar a saúde delas, largar determinados remédios que não interessam, né? Não estou dizendo para as pessoas largarem os remédios que tem de praxe aí, de controle da pressão, diabetes, etc, etc. Eu falo de não ficar preso na escravidão, de um remédio puxar para outro, e o outro puxar para outro, e depois você encontrar um caixãozinho aí no final dessa estrada, né? Para realmente a vida ficar boa, a saúde ficar boa, de fato mesmo, correr atrás mesmo de uma boa alimentação, A boa alimentação tirar as toxinas, né, comer comida de verdade, como falam aí, hoje está na moda falar isso, né, comer comida de verdade, comida que não é enlatada, ir para uma alimentação mais natural possível, não comer tanto também, sabe, cortar um pouco aí pela metade o excesso de coisa que a gente come, né, comer pela metade, atividade física, fazer muita atividade física, porém, antes de fazer atividade física, quem tem algum problema de saúde, olhar isso direitinho para não fazer besteira, não atacar a sua saúde, estudar bastante temas. O vinagre de maçã orgânico, ele é muito bom para a saúde, porém, nem todas as pessoas podem usar o vinagre de maçã orgânico, porque ele é bem ácido, né? E esse vinagre pode atrapalhar, por exemplo, assim, quem faz uso de remédios para diabetes, ele altera um pouquinho a glicemia da pessoa, abaixa bastante a glicemia, né? E é importante a pessoa ter essa ideia, mas tem que, se for usar, e ele faz muito bem para a saúde, ele ajuda a emagrecer, mesmo que você não faça atividade física nenhuma, o vinagre de maçã orgânico ajuda você a emagrecer, ajuda a você a perder peso. Tem pessoas que perdem peso, muito peso mesmo, tomando vinagre de maçã, apenas a vinagre de maçã, não fazendo dieta, não fazendo nada, mas o vinagre de maçã orgânico, que tem até aquele negocinho no fundo do vinagre, assim, tem um pedacinho de coisas lá, porque esses pedacinhos são as bactérias, essas bactérias são boas para a saúde. E por que eu estou falando do vinagre de maçã orgânico, não o vinagre comum? Porque o vinagre comum ele é feito da maçã, que está cheio de agrotóxicos, né? Esses agrotóxicos da maçã aí sendo passadas para... porque eles não fazem diferenças, né? Vão colocando tudo lá e passa essa toxina para o vinagre. E ele também não é bom. Mas lembrando que o vinagre ele é muito ácido, né? E ele pode corroer os dentes da pessoa. Então, assim que você tomar o vinagre de maçã, você toma água logo em seguida, bochecha um pouquinho para poder tirar um pouco dessa acidez. Nunca passar vinagre de maçã nos dentes, porque senão você vai ficar com os dentes maravilhosos. Esse exercício que eu expliquei de ativar o frontal com o polegar, inspira, segura alguns segundos e solta. Tem um exercício também que você pode fazer para ativar a glândula pineal, que é bater 49 vezes com os dedos indicador e o médio, bater 49 vezes no frontal. Isso ativa as glândulas
a glândula pineal, fazendo com que os cristais de apatita fiquem ativados. É bom fazer isso por volta assim, das 6, 7 horas, para fazer o dia todo. Não faça na hora de dormir, porque se na hora de dormir você fica acelerado, né? Aí você não vai conseguir dormir. O que mais que pode ser feito também aí, que eu possa passar interessante? Girar o chakra cardíaco no sentido anti-horário, porque isso cria magneticamente falando uma frequência de proteção no cardíaco, isso deixa você equilibrado emocionalmente, não vai captar energias negativas dos outros e vai se manter mais focado, né? Liga o foda-se para os problemas chatos dos outros, coisas que os outros querem colocar na sua cabeça para você não ser feliz. Foque em si mesmo, foque na sua vida, na sua saúde, busque o conhecimento acima de tudo, busque a informação, busque você ficar bem, coloque você em primeiro lugar, né, em relação a muitas coisas. Quando eu falo colocar você em primeiro lugar, você não vai deixar de lado seus filhos, não vai deixar de lado sua família, sua esposa, seu marido, etc. Não, estou falando para se colocar em primeiro lugar no sentido de não permitir com que a tristeza, a depressão e as coisas negativas que são colocadas na internet nos coloquem para baixo. Tentem não, assim, depois que você lê uma coisa bacana, um livro bacana, tem muitos livros bacanas aí, sabe? Tem um livro chamado Viagem de uma Alma, autor Peter Richelieu, editora Pensamento, e um outro chamado Ami, o Menino das Estrelas. Ele é muito bom para quem está começando aí, para quem realmente quer. A editora Errepar, Henrique Barros, o Ami. São livros que realmente podem trazer um pouquinho de alegria, e nunca, depois de ler um livro bom desse, liga a televisão e fique vendo porcaria, porque cria uma confusão, assim, você sai daquele estado legal de coração e entra no estado ruim da vibração aí que o pessoal gosta de jogar na gente. Se deixar, a gente segura o Charles aqui até amanhã de manhã, mas vamos deixar para outras lives aí, gente. Vamos depois tentar marcar com o Charles mais para frente, mais uma live para dar continuidade. Então eu gostaria, primeiramente, de agradecer a todos aí que estão aí com a gente há um ano, né, nesse primeiro ano nosso. Agradecer a todos que estão aí fazendo parte dessa live, hoje também. Agradecer muito ao Charles aí, que teve essa disposição, né, de coração aí de estar com a gente hoje para compartilhar conhecimento, né. Agradecer o exemplo dele, as informações dele, né. E eu queria dizer o seguinte, né, que todo mundo que está aqui, gente, só de estar aqui no canal é porque está buscando informações, né? Não só no nosso canal, mas em outros canais. Então, que todo mundo possa continuar aí buscando essas informações, buscando estar cada vez melhor, sem desanimar, sem entrar no emocionalismo, né? Caminhando cada vez mais com foco, mas não deixando apenas na compreensão de buscar informação no racional, mas trazer também para a prática, né, gente? Traz para a prática, troque informação com a gente, tirem dúvidas com os amigos, com os colegas, mas colocar em prática para a gente criar esse movimento, que essas informações vão ressonando e tendo uma expansão ao nosso redor, para a gente criando uma vibração diferente, né, um nível de consciência diferente, para a gente sentir, né, tudo que a gente está vivenciando aqui em termos de formação, vivenciar isso na prática. E a outra coisa que eu gostaria de dizer, que eu acho muito importante, pode ser que você esteja assistindo essa live hoje, né, assistiu hoje, não entendeu algumas coisas, né? Faça suas pesquisas, volte depois, assista essa live novamente depois, porque na minha experiência, eu lembro que eu encontrei com o Charles há muitos anos atrás, lá em Belo Horizonte, e ele me passou algumas coisas que na época eu não compreendia, eu demorei 10 anos depois para compreender, e perguntar de novo para ele e ele responder. E algumas dessas coisas ele disse hoje, aqui na live, né? Então, nem tudo a gente vai entender da mesma maneira, mas pode assistir de novo depois, que vai estar num outro grau de compreensão para colocar em prática, para seguir. E qualquer dúvida a gente está à disposição. Eu vou passar para o Charles agora, agradeço a ele, e passo para ele fazer as considerações finais dele, para depois ele passar para o Rafael. Então eu fico por aqui. Gente, obrigado, boa noite e até a próxima. Bom, Otávio, Rafael, não, cara, foi uma noite muito agradável para mim, né? Primeiro que eu estou aqui na casa dos meus amigos, né, que eu quero agradecer muito para eles, Carol e o Leonardo, né? Gente que eu sou amigo deles há muitos anos aí, pessoas bacanas demais. E também em relação ao Otávio e o Rafael Hungria, são meus amigos, né? A gente adora assistir a palestra de vocês, adoro assistir
Ô, Rafael, não vai abrir essa boca enquanto estiver agradecendo, não, que eu jogo esse microfone, eu sei. Adoro assistir o programa de vocês aí, muito bacana. Foi um prazer imenso, né? Estar aqui pela primeira vez. Espero que vocês me convidem mais vezes. Vou viciar aqui no programa de vocês. E é isso aí. Agradeço a todos de casa. Foi um prazer. Espero que todos aí de casa tenham entendido o que eu falei direitinho e que peguem e usem essas informações, coloquem na prática, né? Porque sem a prática a gente não adianta nada. Conhecimento sem prática não leva a gente a lugar nenhum, tá? Então, a consideração minha é essa. É um prazer, espero estar aqui sempre. Rafael. Muito obrigado, Charles. Obrigado, Otávio, aí, mais uma vez, pela parceria. Tudo, gente, que o Charles apresentou hoje, todas essas reflexões, nos levam a essa conclusão, né? De que nós temos que dar valor à nossa vida. Nos responsabilizar, primeiramente, pela nossa vida e dar valor a ela, porque nós estamos aí nesse mundo e tudo está conduzindo a gente para quê? Justamente para acreditarmos que a nossa vida vai ter um fim, nós temos que nos acomodar com as questões básicas da vida, segurança, né? Coisas que nos levam ao medo 24 horas. Quando a gente toma consciência de que nós somos algo muito maior do que tudo isso que nos ensinaram, quando a gente desperta para a nossa capacidade, o nosso potencial como super-humanos, de sermos aquilo que realmente nós somos, buscar a nossa autenticidade, buscar a nossa vida verdadeira. E é difícil mesmo, porque nós estamos num mundo, numa dimensão, que é a terceira dimensão, que nos leva a sentir esses emocionalismos, a entrar nos apegos, a entrar nas dificuldades, né, que a vida material nos oferece. Mas a libertação verdadeira não vai ser após a morte, não vai ser no fim, quando nós estivermos velhinhos, né, idosos, ou quando nós destruirmos nossa vida. Como muitos de nós estão fazendo, nós estamos destruindo nossa vida, porque nós não entendemos o propósito dela. Quando a gente compreende tudo isso que o Charles trouxe hoje, que a gente está falando no nosso canal aí faz tempo, né? A gente começa a sentir qual é o valor e o propósito de estarmos aqui na Terra. Existe uma razão muito maior. E tem a ver com tudo isso. Tem a ver com o prolongamento da vida, tem a ver com atingirmos níveis mentais cada vez maiores, tem a ver com realizarmos um compromisso, um trabalho de bem com a humanidade. Deixarmos aqui um legado de informação que tem a ver com saúde, com conhecimento, não é? Com evolução espiritual, com evolução tecnológica, com avanço, trazer dignidade para o mundo, trazer informação à luz, né, do conhecimento, para libertar essa escravidão que nós estamos vivendo, porque esse sistema que está aí fora, esses governantes ocultos, essas lideranças mundiais, que manipularam todo esse sistema, eles querem que nós sigamos o caminho inverso do que nós falamos aqui. Eles querem que a gente acredite que a morte é normal, que ficar doente é normal, que ser pobre é normal, né? Então, nós estamos construindo um caminho para mudar isso. E nós temos que, juntos, todos nós, as pessoas que sentem no coração, que se sentem diferentes, que querem buscar essa vida de super-humanos, nós temos que lutar e prosseguir, por mais difícil que seja. E todos juntos, propagando essas informações, transmitindo esse conhecimento para o mundo, nós vamos despertar o maior número de pessoas, gerar essa massa crítica, né, de seres conscientes para mudar esse paradigma e mudar essa consciência no mundo. Então, Charles, é isso aí. Obrigado mais uma vez. E, Otávio, valeu mesmo. Pessoal todo aí que está assistindo, pessoal de Dáquila, as pessoas aí que estão conhecendo o canal, o grupo, né? Sejam bem-vindos mais uma vez. A gente afirma isso. E vamos continuar, gente. Quanto mais a gente divulgar essas informações, mais nós vamos avançar. Como pessoa, como grupo, como humanidade. Feito? Um abração a todos aí, gente. E valeu mesmo. Até a próxima live, hein? Tchau.